Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Oi pessoal, esse é o 16º episódio do TuboCast. Hoje nós vamos receber o Andrew Robert, ele que é formado em produção cênica pela UFPR. E lembrando que nós ainda temos o nosso Apoia-se /TuboCast, onde você contribuindo com qualquer valor, você pode assistir as gravações e ainda fazer parte de um grupo onde você recebe os episódios primeiro, também pode discutir as pautas, os temas e o projeto do podcast. Então, Andrew, conta aí um pouquinho pra gente quem é você, o que você tem pesquisado. Eu escutei você a primeira vez, conheci você, né, ouvi falar de você no Bendita Geni, né, que é onde ele, se eu não me engano, ele falava sobre padrões de masculinidade, era um programa sobre isso, se não me falha a memória. E você apareceu lá e deu opinião e tal, e a gente conversou e eu entrei em contato com você. Conta um pouco pra gente quem é você, o que você tem pesquisado. Bem, meu nome é Anderson, eu sou formado em produção cênica pela UFPR, trabalho com grupos de teatro aqui em Mandirituba, eu moro em Mandirituba, e eu sou formado, enfim, terminei meu mestrado ano passado, e no mestrado eu estava pesquisando masculinidades do campo, então as masculinidades dos homens são de áreas rurais, né, das cidades, e agora no doutorado eu continuo pesquisando masculinidades, sempre o viés era pesquisando também com teatro, as relações de masculinidades e teatro, tanto no mestrado quanto agora no doutorado. E agora eu pesquiso as masculinidades dos homens que fazem teatro. Então é um pouco tentar entender as masculinidades dos homens das artes. E aí, desse podcast até que você comentou, era sobre a declaração do Bolsonaro sobre máscara, uso de máscara no teatro. E aí, essa discussão me interessava muito, porque a minha tese, o primeiro nome dela que está batizado desde o ano passado, se chama Coisa de Viado. Então, basicamente, eu vou sobre esse termo, né, porque que coisas são consideradas coisas de viado e como se dá, né, no social. E, bem, atualmente eu continuo fazendo a minha pesquisa, estou geralmente fazendo live no Instagram, relacionando a temática, porque quando você estuda masculinidades mesmo, que é corte, teatro, as relações com o teatro vão consegue aplicar outros. E aí, quando surge algum conceito, seja masculinidades de FIA, masculinidades de leitura, masculinidades rural, enfim, masculinidades no mercado de trabalho, masculinidades de não sei o que vai falar. Legal. E, assim, uma curiosidade que me passou pela cabeça quando você falou agora do teu mestrado, como que é essa questão da masculinidade no campo, assim? Ela é diferente da expressão da masculinidade na cidade? Como funciona? Como é? É diferente porque as questões que estão ligadas a campo têm uma relação assim que vai de encontro muito mais com o estereótipo que o homem da cidade. Que o homem do campo, o homem rural, a terminologia nem é muito usada mais na academia por causa da bancada ruralista e tudo mais pejorativo. Se fala mais homem do campo, mesmo se falando de ruralidades. Esse homem, o que dele é a força é o ser provedor. Então, assim, todo o estereótipo que inclusive rege as masculinidades também do homem da cidade, elas recaem muito forte na formação do homem do campo. Enquanto, por exemplo, na cidade, os discursos são de pluralidade, diversidade, né? Se lê muita coisa, inclusive, se tem acesso a muitas coisas, ações culturais, na área rural você ainda tem casas que têm acesso somente à rádio. Então, seus discursos de masculinidade vêm através das músicas sertanejas. Ou então você tem ainda acesso só à televisão, né? Até brinco, eu falo que eu tive televisão em preto e branco na minha casa 10, mas porque eu moro num bairro rural. Então, a minha relação de consumo, de cultura, de informação e o meu olhar para o mundo é formatado de uma forma, tem um formato muito diferente do homem que nasceu na cidade. Ele até brinca, por exemplo, que muito simples, identificar a diferença entre as masculinidades. Por exemplo, eu vi isso muitas vezes acontecer de pessoas que homens que nasceram na cidade e vieram para o campo e, por exemplo, numa experiência de passar uma tarde no campo, algum bichinho mordeu. E aí, essa relação de fragilidade numa pequena experiência, que é de, sei lá, ele ter uma alergia ao pernilongo, para o homem do campo é olhado como uma forma, assim, de fragilidade. Então, automaticamente é colocado ele no lugar do feminino, assim, num detalhe, que é isso. Então, é muito diferente para esse consumo. As coisas no campo, o que a gente costuma de campo e cidade é que também a gente não inferioriza a cultura do campo. Não quer dizer que ela é ruim, mas quer dizer que ela se dá em outra velocidade, principalmente pelo acesso à informação, né? Eu sou internet na minha casa em 2016, eu não tinha internet, fiz minha graduação toda sem internet. Então, meu consumo de informação é com outro referencial, que não está ligado aos referenciais de quem está na cidade, tem uma disposição de deslocamento muito maior, tem uma relação com o mundo totalmente. Legal, interessante.
E como que você acha, assim, que nós da comunidade, quando a gente fala comunidade LGBTI, né, o Tubocast participa de uma rede, inclusive, que é a rede LGBT Podcasters, que inclui vários podcasters de várias tendências, tem desde pessoas que trabalham com terapias alternativas até pessoas que fazem podcasts um pouco mais políticos, que nem o nosso. E aí a gente sempre está falando dessa identidade LGBT, né, que envolve muitas identidades, inclusive a gente está até querendo chamar gente das outras letrinhas, além do gay, né? Como somos nós 2 homens gays fazendo podcast, a gente chamou recentemente uma pessoa não binária e a gente quer chamar as outras letrinhas, chamamos um bissexual também. E eu estava pensando quando a gente conversou com você, quando eu conversei a primeira vez, sobre como os gays mesmos dentro dessa comunidade, ou mesmo dentro do G, né, do gay, como a gente performa essa masculinidade e às vezes reproduz um monte de estereótipos, assim, principalmente naquela clássica frase, não sou afeminado, e não curto afeminado, e não sou e não curto afeminado. Então, eu achei uma ótima oportunidade pra gente discutir isso, porque como eu tô solteiro recente, eu voltei pros aplicativos, né? Pra conhecer gente nova. Enfim. Aí tem um perfil muito interessante que ele diz assim. Pra começar, o nome dele é discreto. Aí ele diz assim: quero conhecer homens machos de verdade. Quem for afeminado, por favor, não curto. Não curto caras moderninhos. Não curto cara com linguagem gay. Seja homem. Que horror. Aí ele continua. Estou aberto à possibilidade de conhecer alguém. Se você usa roupas coloridas, saiba, você não é discreto. Não me encha. Não curto cara que força a voz para ser afeminado. E... cara, tu é viado. Tu foi oprimido a tua vida toda e tu paga de machão. Não é assim que funciona a vida. E não é só em aplicativo, né? Justamente essas expressões desses estereótipos, eu acho que elas estão além dos aplicativos, né? Os gays reproduzem machismo, misoginia. Eu queria saber o que você acha disso, se você já pesquisou alguma coisa relacionada com como a gente, enquanto minoria, digamos, de orientação sexual, a gente reproduza essas performances, né? Ótimo, vamos pensar, acho que nem é pisar, porque eu acho que é uma coisa que já tá começando a estar dada. Eu acho que a letra G de todas as letrinhas é a que tá menos preparada para falar seriamente sobre masculinidade. Justamente por essa, eu acho que é uma das letras menos preparadas, menos desconstruídas, por mais que se mostre, inclusive, interessada em escrever e tudo mais, sempre fica numa questão tão rasa, tem uma relação com o desejo, que ele não é problematizado como deveria ser. Então, há todo um entorno nosso levando a um determinado padrão, e Xê também já tá dado tudo isso, mas tá todo mundo ainda tendo masculinidades. Até vi um retweet que falava a comunidade G não tá preparada para uma discussão aprofundada sobre masculinidades a ponto de questões recortes raciais, e a questão falocentrismo. A letra G é uma das letras mais falocentristas desse nosso alfabetozinho coloridinho aí. Uhum. Então assim, ó, alicerçando essa discussão aí com um pouco de teoria para dar um pouco sustentar. A perspectiva que eu estudo de masculinidades é a perspectiva da Connell, que é uma socióloga trans australiana. Ela que foi quem sistematizou o conceito de masculinidade hegemônica, que é o conceito que está sendo usado, que aí vários autores e autoras mudam conforme a sua aplicação. Mas masculinidade hegemônica é basicamente a masculinidade que entra toda a expectativa do que é ser homem no Ocidente, né? Então aquele clássico que também a gente já conversa direto, que é o homem hétero, cis, branco, rico. E aí ela vai fazer uma questão de uma observação do jogo das relações nas masculinidades. E aí que fica mais interessante. Então ela vai falar, isso é importante também falar, que não é uma categorização. Há muitas coisas que fogem dessas relações, né? Mas aí, num ambiente de observação, numa questão de produção científica, você precisa amarrar alguns conceitos para conseguir observar um fenômeno. É basicamente isso que ela faz. Então, a gente vai ter, por exemplo, as masculinidades tidas como masculinidades submissas. Essas masculinidades são aquelas que estão em relação submissa ao padrão hegemônico. Isso quer dizer que são as masculinidades que elas ocupam, no jogo das masculinidades, um campo figurativo, representativo do feminino.
feminino. Então, por exemplo, gays afeminado, ou propriamente sexuais afeminado, tudo mais. Todos os corpos que performem de alguma forma, ou representem de alguma forma, discursivamente ou comportamentalmente, o campo dos códigos femininos, certo? Aí nós vamos ter também as masculinidades ou masculinidades cúmplices. E aí, o discreto entra nesse jogo. Masculinidades cúmplices, a Conel vai falar que são as masculinidades que elas não atendem a totalidade do padrão hegemônico, mas elas seguem o foco de tornar o padrão hegemônico. Então vão ser tanto os gays padrões, sexuais padrões, que mesmo eles não tendo o dispositivo que é a heterossexualidade, que é um dos determinantes de privilégio, eles performam uma tentativa de manter-se com o privilégio heterossexual. No caso, o privilégio heteronormativo. Então, seu comportamento, sua forma de estar no mundo, sua forma de assistir, o que consome enquanto música, as pessoas que querem ao seu lado, sempre vão ser pessoas que se pareçam com o padrão. Ok. E aí nós vamos ter também as masculinidades marginalizadas. E essas, elas têm duas possibilidades de recorte. São as masculinidades de homens não brancos, né? E especificamente uma relação mais palpável da gente, principalmente nesse momento, são as masculinidades negras. Também um recorte de classe. Então, os homens que, mesmo heterossexuais, por exemplo, são pobres, eles estão num jogo de masculinidade diferente. Então, eles pertencem a uma masculinidade marginalizada, né? Então, homens de rua, né? Homens moradores de rua, profissões marginalizadas, todos colocam esse homem numa outra ocupação. Então, todos esses jogos, né? E muitos outros, mas os mais observados, enquanto a perspectiva construída pela Conel das pluralidades e masculinidades, estão nesses jogos de são, cumplicidade e marginalidade. Por isso que é tão complexo de se entender, porque isso repercute numa relação com o desejo. E as pessoas ainda têm uma relação com o desejo, que o desejo é algo ativo, que ele é algo incontrolável. E, na verdade, o impulso, até inclusive orgânico, anatômico, ele até soa instintivo, mas a camada de civilização, os processos cultural, né? Cultural e histórico, exatamente, né? Exatamente. Então, tanto que a gente brinca assim, por uma perspectiva da Butler, a música da Lady Gaga, Born This Way, tá errada, porque nós não nascemos assim. É a camada civilizatória, mais somada à nossa trajetória pessoal, as nossas experiências de vida, que vão formatar o nosso desejo, né? E por isso que é plural, porque eles vão formatar de várias formas, nem certos nem errados. Claro que isso não categorizando patologias, crimes e tudo mais, que daí é uma outra relação, né? De como o discurso médico forma sujeitos, o discurso jurídico forma sujeitos, mas é uma outra discussão mais ampla. Mas em torno de relação das masculinidades, o discreto aí citado nessa conversa, ele estaria nesse jogo de cumplicidade com o padrão. Ele não provoca o padrão, não desestabiliza o padrão. O sonho dele é poder ser o padrão. Já que ele não consegue em sua totalidade, ele persegue esse lugar, mesmo ocupando um outro lugar inferior nas relações. Nossa, eu lembrei agora de uma pessoa que uma vez, não sei em que momento da minha militância eu entrei em contato com esse menino, e ele falava, eu quero ser militante também, um cara gay também. E aí ele falava, mas vocês, nós, enquanto comunidade, temos que nos portar de uma forma mais civilizada. Então as paradas gays, essa pouca vergonha, a gente tem que pôr um terninho, tinha que ter uma parada com todo mundo de terno. Eu falei, nossa, meu Deus, não acredito que eu tô ouvindo isso. E é bem por aí, assim, é uma coisa meio tipo, eu sou gay, mas eu sou um bom moço, né? Ou sou gay, mas nem... ou aquela clássica fala, é gay, mas nem parece. Eu já ouvi algumas vezes isso, assim. Você é gay, mas não parece. Como se isso fosse um elogio. E uma própria relação, assim, que eu não sei se vocês já viciaram, mas que é como o cara heterossexual, por exemplo, vamos colocar um exemplo. O cara heterossexual que está numa balada LGBT, como ele vira objeto de desejo de muitos caras gays na balada. Isso, assim, é um fenômeno que, assim, a gente pode escrever uma tese de doutorado, porque é mesmo da galera da letra G que não ocupa um lugar de performar uma masculinidade do macho, já que ela não performa, é meio que assim, a gente poderia até, acho que talvez ir para um campo da psicanálise, porque é uma relação com a falta. Ir lá na questão de que esse corpo padronizado, que é o que eu não tenho, é o que então eu vou desejar para mim. E aí colocar na centralidade, por exemplo, nesse jogo, que é uma relação de uma balada. Os corpos heteronormativos de desejo, eles dizem muito sobre como nós não estamos conseguindo desconstruir as próprias religiões, que ainda no fundo do nosso desejo, no que a gente consome, nas mídias que a gente consome, nos filmes que a gente vê, nas redes sociais que a gente acompanha, quem a gente segue nas redes sociais, muito sobre a questão da construção do nosso desejo lá no fundo. Por mais desconstruídos que a gente, por mais militantes que a gente seja, se esse lugar ainda de desejo está direcionado a
corpos heteronormativos longo ainda de discussão dentro da letra G, assim, que eu acho que é a que tá muito problemática nessas questões, assim, porque eu até vejo um avanço cada vez maior, claro que me coloco criticamente, mas eu vejo, por exemplo, grupos... Eu tenho sempre uma relação polêmica com os grupos que são de masculinidade, porque eu acho interessantes, às vezes eu não tenho paciência, mesmo sendo uma área que eu gosto muito, mas tem um movimento de caras heterossexuais dispostos a discutir masculinidades. Eu sei que tem uma questão rasa ainda nas discussões, por isso que me dá um pouco de preguiça às vezes, porque são discussões muito rasas, mas assim, parece que eles estão mais predispostos a começar a entender esse lugar. Enquanto a galera gay, por exemplo, não tá tão disposta não, tá tipo, não, na verdade eu já sei sobre isso, sou desconstruído, já sou militante, então não preciso nem falar mais sobre isso, porque aquilo, e daí vira só, né, textão, tweet pra viralizar e isso, e bandeirinha pra lá e pra cá. Na verdade, assim, nem o seu próprio desejo está problematizado, assim, de forma a se autodesestabilizar, porque discutir masculinidades é se autodesestabilizar o tempo, é problematizar o seu próprio desejo, senão você não caminha. É como na comunidade, assim, entre os gays, não vou nem falar na comunidade, né, mas entre os gays, principalmente, tem uma questão muito hierárquica entre o passivo e o ativo, por exemplo, né, que eu acho que isso talvez seja um termômetro que expresse bem essa questão do jogo de poderes aí dentro da comunidade. Não sei se você concorda, né? Com certeza, porque assim, nada mais é do que essa visão que vai pro comportamento, né, das relações sexuais, ela é heteronormatividade, sim, costurada nas nossas relações. Nós não conseguimos vencilhar ainda. E mesmo que a gente tenha conseguido vencilhar nas nossas relações ainda, que é isso ainda no dia a dia, às vezes eu sinto um pouco, o olhar das pessoas está sempre nos dividindo. Quem ocupa o lugar da mulher e quem ocupa o lugar do homem naquela relação. Porque é isso que estrutura tudo, o funcionamento social é estruturado assim. E aí a gente vai, por exemplo, para várias áreas. A gente vai para as próprias áreas, enfim, da relação com a pornografia mesmo. Representativo do feminino, né, que é o corpo do passivo. No jogo de poder, dentro das relações pornográficas, ela representa a dominação do feminino também. A heteronormatividade, ela tá assim, o tempo todo sendo reproduzida por todos que nos cercam. E se a gente não problematizar isso, e não romper com isso, a gente não questionar, não debater, não conversar sobre isso, isso vai continuar nos mantendo. Eu acho que ainda é um longo caminho para a gente se desvencilhar da potência que a heteronormatividade ainda tem sobre os nossos corpos, como a gente está se colocando no mundo. A gente se coloca no mundo de forma muito heteronormativa, né? Eu não sei como que a gente vai se desvencilhar, eu acho. São pequenos movimentos de tomadas de consciência diárias, dos discursos que estão sobre a gente. Inclusive, assim, quando o Júlio falou da questão do aplicativo do rapaz lá, que fez essa descrição horrível, assim, eu lembrei que na epidemiologia, né, que, enfim, o ano passado, em parte desse ano, eu trabalhei bastante com a questão de pessoas vivendo com HIV e tal, com essa questão da prevenção, né? E na epidemiologia se criou aquela sigla HSH, que é sexo, homens que fazem sexo com homem, justamente porque não para criar outra identidade, né? Não como se esse HSH não fossem gays ou não fossem, enfim, vários tipos de pessoas, mas porque justamente não conseguia acessar uma parte, as pesquisas não conseguiam acessar uma parte da população, porque quando eu chegava para a pessoa e falava, você é gay porque você faz sexo com outro homem, a pessoa falava, não, eu não sou gay, e aí já encerrava a pesquisa. Então é justamente esse tipo de jogo aí que eles criaram essa classificação para tentar escapar dessa performatividade aí, eu acho, não sei, que aqui no Brasil é muito comum, né, não sei se em outros países aquele homem que faz sexo ativo, né, com gay, ou, né, geralmente com gay, e aí acha que ele não é gay, que ele só tá sendo ativo, então ele é o homem, o macho, e inclusive na cama tem aquela performance meio tosca enfim. Uma coisa meio robótica. Não, uma coisa meio tipo de xingar e chamar de putinha, não sei, uma coisa bem opressora, assim, bem, que a gente vê reproduzido em filmes gays, assim, filmes pornográficos, né? Enfim, que a gente talvez não faça crítica disso, acha, na hora você tá vendo o filme, talvez ache até legal, assim, mas se você pensar bem, tem um monte de opressão naquilo, né? Você tem misoginia, tem uma série de questões. Porque, por exemplo, isso que você estava comentando, tem uma relação, quando a gente estava estudando meu professor de uma diversidade e desigualdade, ele falava um pouco sobre isso, né? Sobre as questões de falar sobre PrEP e tudo mais, e aí tinha uma questão que ele falava principalmente os grupos menos acessados de HIV, quando se dava
usava a nomenclatura, né, de homens, eram os caminhoneiros, porque os caminhoneiros têm uma vida sexual ativa homossexual muito grande, mas não tem uma relação, uma percepção de identidade sexual. Então, quando essa pesquisa direcionava a homens gays, esses homens não estavam ali, eles não ouviam seu nome ser chamado. Então essa nomenclatura surge, claro que ela se a gente for observar, né, tentar fazer uma observação de fora, assim como aquela nomenclatura do GOI também, enfim, que foi aquele delírio coletivo, enfim, que é sempre uma tentativa de escape de um lugar, né, de um lugar de perda de privilégio, né, porque a partir do momento que esse cara, por exemplo, esse caminhoneiro, ele coloca numa relação da sua identidade sexual ser inferior no jogo ali, porque o caminhoneiro performa uma masculinidade do macho, troca pneu, do que carrega carga pesada. Então isso tudo repercute na sua construção de identidade, sexualidade. Então esse público ficava desassistido, aí vem essa nomenclatura, mas a gente também é próximo à polêmica do armário, né? O armário é um direito, né? Você tem direito a estar no armário, o armário é um direito seu. Aí eu lembro que o Trans uma vez falou bem assim, mas quando nós colocamos o sujeito gay e a pessoa trans, e aí o gay, por exemplo, tem a opção, o armário vira um privilégio em relação às questões trans, porque uma pessoa trans não tem o direito a um armário, né? Ela não tem o armário. Então, é uma linha tênue entre um preconceito enraizado em si mesmo, uma fuga com medo de perder privilégio, e o armário, enquanto um direito de sobrevivência, um direito de não querer ocupar um lugar do qual ele tem medo de ocupar, tem preconceito, suas questões em querer ocupar esse lugar que ele sabe de inferioridade. Porque eu tenho um amigo caminhoneiro, e aí, por exemplo, ele tinha uma relação que a mão dele sempre estava limpa, e ele fazia as unhas assim com base, então a unha dele sempre estava brilhosa, resistente e a mão limpa. Quando ele encontrava os amigos caminhoneiros, era uma problemática. Os amigos caminhoneiros deles viam ele como um cara gay, por simplesmente ele estar com as mãos limpas. Então, veja a performatividade de masculinidade no meio dos caminhoneiros, é uma coisa assim, que tá ligada com uma fisicalidade forte, muito presente. Entendi. Nossa, impressionante até. Sim. Me fez lembrar até, assim, vou até fazer um comentário talvez meio pessoal, mas acho que meu irmão não vai se importar com isso. E o meu irmão... O Gustavo, o meu irmão, a gente viveu uma época na França, né? E meu irmão ficou 8 anos na França. Então ficou bastante tempo, e parte da adolescência e começo da vida adulta, assim, morando lá. E aí quando ele voltou pra cá, pro Brasil, ele tava mais francês do que brasileiro, quase, assim. E os meus amigos gays, eu morava em São Paulo, meus amigos gays falavam pra mim assim: nossa, mas o teu irmão parece mais gay que você. O meu irmão é hétero. E o meu irmão é hétero, isso que é divertido, assim. E super bem resolvido e tal. Sempre usou as roupas que ele quis, e, enfim, e vai onde ele quer. E tem os amigos gays também. Só que é um cara hétero. Os meus próprios amigos gays, assim, queriam reencaixá-lo na normatividade, assim. É uma coisa triste até, se você pensar bem. Eu acho que, nossa, se você falou, já abre campo pra eu falar de mais uma coisa que também, às vezes, é uma opinião impopular, porque as pessoas não querem lidar com essa informação, porque todo mundo quer pagar sem muito ruído, né? Então, as palavras, tem que abrir mão de termos. Mas lembrando, assim, antes de comentar sobre isso, você falando disso, eu fui pra Itália, e na Itália tinha uma relação muito, porque na Itália, um hábito, claro que a gente sempre tem uma visão generalista, né, da cultura quando você tá um tempo só ali, mas tinha uma relação muito, os caras, da forma que eles iam, sabe? A gente até brincava que parecia que eles sempre estavam indo pra fazer um ensaio fotográfico de modelo, assim, tinha uma relação muito de zelo com a roupa, um autocuidado muito grande. E isso não tinha uma relação direta com a sexualidade no contexto italiano, que é uma coisa que no Brasil, o homem que simplesmente cuide já tem a sua sexualidade, né, esteticamente, já tem a sexualidade colocada em xeque. Tanto que a gente tinha, numa live, discutia sobre a questão, primeiro que a gente tem lá ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente teve também aquele outro delírio coletivo, que foi aquela terminologia metrosexual, né, que ali, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, foi um delírio coletivo aquilo que a gente viveu. Mas ali era uma forma de construir um campo autorizado para que o homem só pudesse ter autocuidado estético, né? Então, aí beleza. Aí passou esse delírio coletivo, um tempo desse delírio coletivo, agora a gente teve um aumento, um surgimento, um boom das barbearias, né? Que todas reforçam também um super estereótipo. Muita caveira, tudo tem cerveja,
tudo tem uma questão com o ferro, tudo que remeta dos detalhes, à arquitetura, à disposição, aos desenhos, a forma de se portar, todas a uma masculinidade heteronormativa, né? Para que seja uma coisa bem assim, olha, fulano está indo cortar o cabelo, hidratar a barba, ou sei lá o que fazer, mas nada a ver, ele continua heterossexual. É um discurso, está ali, assim. Tanto que eu fui uma vez, e aí eu tava sentado, e aí eu olhei pro lado, quando eu olhei pro lado, tinha as marcas de cosméticos do lugar, tinha um nome, que era uma marca chamada Macholândia. Então, assim, os discursos estavam por todos os lados, da forma do atendimento a todo o resto que ali circulava. Então, quando você fala disso, aí eu comentei de Itália, a gente tá falando disso agora, e você falando da França, uma das questões mais problemáticas do meio gay é o famigerado gaydar. Ele tem uma problemática muito grande, então, o tempo todo com o estereótipo. Basicamente é assim, porque o nosso cérebro, ele quer olhar para o outro corpo e ele quer passar por um processo de inteligibilização. Então, quando eu identifico o gênero e a sexualidade daquele outro corpo, o meu cérebro humaniza aquele corpo. Quando isso não acontece, bem, aí surgem as questões, por exemplo, ontem eu estava escrevendo um pouco sobre a questão das violências, né? As violências de gênero, elas estão no lugar porque o que acontece? Quando um corpo não performa masculinidade ou feminilidade, ou performa tudo isso misturado, né, e bagunça as relações de sexualidade e de gênero, é como se esse corpo não tivesse humanidade. Por isso que muitas pessoas matam, por exemplo, teve aquela questão da travesti Dandara no Nordeste, ela foi morta, né, apauladas, aquilo foi gravado, foi pra rede social. Como que as pessoas chegaram naquele limite, né? É porque pra aquelas pessoas aquele corpo não era humano. Então, a problemática do gaydar tem essa questão de tentar o tempo todo encaixotar esse corpo para que eu possa, então, saber o que aquele corpo para que daí eu possa humanizá-lo, para que eu possa ter uma relação humana com ele. E aí a gente trabalha o tempo todo, o gaydar nada mais é do que o tempo todo uma busca de estereótipo, E aí eu já vivi situações onde, por exemplo, amigas quase foram estupradas porque na cabeça de quem tava ali, o gaydar apontou que aquele cara era um cara gay. E aí o cara, entendendo que ele estava sendo lido como gay, ele se aproximou das meninas e se aproveitou a noite inteira, até levar uma delas para um canto e tentar estuprá-la. Nossa. Então a problemática do gaydar, porque ele tava vestidinho de uma forma, tudo arrumadinho, não sei o que, isso fez com que o grupo achasse que ele era gay, isso colocou as meninas do grupo todo em risco. Então assim, não tem nenhuma vantagem. Eu sempre acho insuportável quando começa, por exemplo, o verão, que daí começa a vir as bermudas floreadas, não sei o que, daí já surge lá os tweets, ou enfim, posts. Héteros, parem de usar a bermuda tal, porque meu gaydar fica pitando, sabe? Tipo, isso é tudo sempre uma busca de tentar identificar uma feminilidade, de identificar uma masculinidade, uma heteroidade, uma homossexualidade. Então isso encaixota. E aí, inclusive, produz violência e coloca as pessoas em... Então, assim, é uma das coisas que a gente mais precisa discutir, assim, que as pessoas, elas acham que não, eu tô assistindo, olha só, tenho certeza que aquele é. Alguma coisa me diz que ele é, e nada mais é do que só uma leitura de discurso e de corpo, que a pessoa tá tentando fazer a partir dos seus estereótipos do que é ser um homem gay, ou o que é ser um homem tanto que, quando, assim, dando o meu exemplo pessoal, assim, até quando eu fui fazer um intercâmbio na Argentina, no final da faculdade, e quando chegou lá, eu não consegui identificar quem era gay. Quando muda a cultura, eu acho interessante isso, quando muda a cultura, você fica confuso quanto ao chamado gaydar, né? Que é por isso que a gente precisa desassociar, né? A gente precisa corporeidade, a gente precisa desassociar roupa, a gente precisa desassociar trejeito, feminilidade, masculinidade de identidade e orientações sexuais. Enquanto a gente permanecer nisso, a gente ainda vai sempre ficar buscando quem é o quê, sem a pessoa poder dizer sobre quem é ela, né? A gente sempre tá querendo fazer uma leitura do outro sem que ela diga o que ela é. E aí, né, por que você precisa saber? Eu sempre fico perguntando pra mim mesmo, por que eu preciso saber qual é a orientação dessa pessoa, né? Se ela não me diz respeito, se ela não tá na minha vida, se eu não tô conversando com ela, né? Então, talvez seja uma questão que fique, por que eu preciso saber? Por que eu preciso andar na rua de uma cidade e preciso saber a identidade e orientação, né, sexual e de gênero dela? Tem até a questão, por exemplo, aí leva até um pouco a discussão pra aquela discussão, quem que é o ativo, quem que é o passivo. Nossa, quando você sai do armário e você tá, por exemplo, de casal, todo mundo pergunta. É bem comum. Eu ouvi vários meus amigos falando, meu pai perguntou, minha mãe perguntou se eu era passivo. Até porque tem um jogo de valor, né? Porque o ativo fica sendo mais homem, né? Então aí parece que vai ser menos impactante se as pessoas souberem que você é ótimo. E tipo, é como se o passivo perdesse seu valor por ser a parte feminina da relação.
como se ele não valesse nada e é isso. Tipo, ele é o ativo, então, tipo, vamos conversar com ele e deixa o passivo de lado. É mais ou menos isso. Eu sei por quê. Porque no meu último relacionamento era assim, tipo, eles conversavam com... Mas na minha última relação era assim, a gente ia pra balada, eles conversavam muito mais comigo e, tipo, deixavam ele de lado. Porque eu era a parte interessante do casal. Ele não era a parte interessante do casal. Tem uma... O que eu ia comentar era que enquanto estava falando sobre isso, essas visões, né? Porque, inclusive, dentro próprio... Assim, por exemplo, eu tenho uma vivência, uma formação cristã desde que eu nasci. E aí, dentro das próprias relações bíblicas, você vai encontrar nomenclaturas diferenciadas, né? Quando eu fui estudar um pouco sobre a questão de masculinidade, sexualidade, com relações à religião, você vai encontrar terminologias diferentes, né? Você vai encontrar efeminado e sodomita, são relações muito diferentes colocadas na Bíblia. Então, o próprio pensamento cristão é estruturado de forma a identificar qual é mais grave, qual representa o masculino, qual que é o pecado, né? Então, assim, daí se a gente tá falando de um país, né, como o Brasil, que é culturalmente forjado em cima, né, forjado não inicialmente, né, mas tem se construído pelo viés cristão, e agora ainda mais no momento histórico que está, no momento político histórico que a gente está, por isso que tão veementemente os discursos religiosos têm se colocado sobre os nossos corpos, né, e os nossos desejos, né, se tá na Bíblia, virou verdade, aí se tá na Bíblia a gente pode ser combatido. A gente comentava na live agora, que eu semana passada, sobre do conceito de monstro, né, e era muito isso, a partir do momento, né, que é igual aos filmes, que nos filmes você tudo que é monstruoso, você vai combater e vai extinguir. Então, basicamente, o que se passa com os nossos corpos, as nossas existências, é que, nesse momento, né, político, as religiões, elas têm tentado transformar os nossos corpos em monstros, né, atribuir discursos aos nossos corpos de monstros, para que as pessoas possam combater, pessoas possam nos matar sem culpa, sem precisar achar que tá fazendo algo errado. É parecido com o que faziam com os nazistas, com os judeus, né, os nazistas fizeram, que associavam os judeus a doença, a questão do rato, né? Se a gente vai no Museu do Holocausto, aqui em Curitiba, a gente vê claramente isso, como eles pegaram teve toda uma construção simbólica da figura do judeu antes de poder criar aqueles lugares para matar os judeus. Nesse filme agora, que é de um menininho, que é de Joe Rabbit, eu acho o nome, que é de um menininho nazista, que o amigo imaginário dele é Hitler, acho que isso fica muito evidente ali, porque na cabeça das crianças já se colocava essa imagem, né? Então ele sempre atribuía a existência da outra menininha, ela dá spoiler do filme, mas sempre é uma existência, né, de doença, de perigo, de monstruoso. É uma apropriação do mesmo discurso, só que sobre os nossos corpos, né, para que nós sejamos combatidos sem nenhuma culpa, e inclusive alegrando o coração de Deus. Falando em religião, né, eu e o Guto, a gente é ateu, a gente já falou isso aqui algumas vezes. E eu cresci numa família cristã, como a maioria dos brasileiros. E com o tempo, eu fui lendo, fui me aprofundando mais na Bíblia, e o Jesus Cristo cristão é completamente diferente do Jesus Cristo. E, por exemplo, tem algumas passagens na Bíblia que tá claramente escrito assim, escravo. Tipo, o cara vai lá com Jesus e fala assim, eu quero que você cure meu escravo. Só que assim, a Bíblia foi traduzida tantas vezes e foi adaptada para a sociedade vigente da época tantas vezes, que esse cara que é o escravo, ele não é escravo, ele era o namorado daquele homem. Então, Jesus não se importava se tu era gay, se tu era lésbica, se tu era rico, se tu era pobre. Ele estava ali para curar as doenças e é isso. Para espalhar a palavra, enfim. E isso foi se perdendo com o tempo. Por quê? Porque a sociedade, inicialmente, ela era uma sociedade matriarcal. Então, com o tempo, ela foi sendo construída de uma forma mais patriarcal e foram eu odeio essa palavra. Foram invisibilizando as outras partes que não interessavam ao patriarcado. Então, quando a gente fala de patriarcado, de masculinidade, a gente tá falando de tudo isso. De pessoas que eram visíveis e que foram ficando invisíveis com o passar da nossa história, até chegarmos onde a gente chegou. Então, é uma coisa que a gente precisa estudar, ler, entender, para que com o passar do tempo, isso vai diminuindo e não que volte a ser um matriarcado, não. Até sim, não vejo problema, né? Mas que diminua essa opressão masculina
e a gente vive numa sociedade plural mesmo, de amor, de paz, enfim. O que é importante, por exemplo, eu ainda tenho uma vista, uma relação com a cidade. E o que a gente precisa, talvez, observar é como poder, então, né, a igreja, a religiosidade, ela é usada como instrumento de contenção e manutenção de poder, né? Então, ele sempre é um processo higienizador, né? Higienizador das imagens, tudo. Isso quando a gente vai falar, né, o sincretismo religioso, as pessoas olham com um olhar do tipo, nossa, que legal, né? Ponto que as religiões, elas se unem em algum momento, mas o sincretismo é algo violento, né? É um embranquecimento de religiões, é como escravos viram adorar os seus deuses, os embranquecendo, né? As suas entidades os embranquecendo. Então sempre vai ser manutenção de poder. E aí o que eu sempre vejo, assim, porque eu sempre me coloco nesses dilemas, que eu estou tendo uma vivência cristã, religiosa e tudo mais, e como que eu observo tudo isso, e como que eu não sou cúmplice disso, e se eu estou sendo cúmplice. Eu acredito, de certa forma, que eu sempre respeito quem está fora, obviamente. Quem está dentro, né, e tem uma consciência disso, de como vamos pegar o que é a minha relação, que é o catolicismo, que é um de manutenção, de poder histórico, eurocentralização, embranquecimento da própria imagem do Jesus histórico e tudo mais, eu fico pensando assim que dentro a gente tem que encontrar e só vai encontrar a fissura desse sistema quem tá por dentro. Quem tá por fora não consegue encontrar ali, disputar espaço. Porque às vezes eu olho hoje uma disputa de espaço, assim, eu disputo espaço. Como, por exemplo, eu sei que, por exemplo, eu fui convidado para fazer uma reflexão, uma fala nesse sentido de crisma. E aí são adolescentes de 13 e 14 anos. Aí eu fico pensando bem assim, beleza, eu não vou, porque eu não posso ser cúmplice, porque eu não concordo e tudo mais. E aí eu deixo que alguém vá lá e faça uma lavagem cerebral nesses adolescentes de 14 anos, sabendo que eu poderia ir lá e falar sobre uma outra perspectiva, porque como eu já trabalho como liderança há 10 anos, eu já ocupei alguns espaços de confiança que as pessoas me vidam e elas não têm nenhum problema com a minha presença lá. Então eu penso, então eu vou, porque eu sei que eu consigo fazer uma outra fala e eu consigo fazer com que esses adolescentes, ainda mais nesse período que é da adolescência, o lugar onde ele está sendo moldado, o lugar onde ele está com todos os problemas de sexualidade possíveis e imagináveis, problemas de identidade, eu vou lá, eu vou tomar esse espaço, eu vou ocupar esse espaço. Então, não é a minha estadia sempre com uma relação com a religião, é sempre uma relação muita faísca. Então, já fui em movimentos onde, por exemplo, uma pessoa antes, né, a pessoa me chamaram para fazer um momento também de reflexão e espiritualidade de duração de 3 horas. Isso já mostrava quantas pessoas tinham uma confiança em me dar um espaço de 3 horas. Pessoas, elas me conhecem por rede social. Quem tem rede social sabe que eu tô lá militando, falando mal do Bolsonaro, falando mal de tudo o dia inteiro. Então, assim, nunca a pessoa não me chamou me contendo, então me deu 3 horas. Só que antes de mim foi colocada uma pessoa que, tava toda aquela polêmica do Pablo Vittar, então foi uma pessoa, assim, que foi extremamente homofóbica. E ainda gritava, assim, tipo, pode gravar e me processar, porque não é de Deus, e não sei o quê, todo esse discurso, né? Aí eu pensei assim, bem, eu tenho 3 horas, ele tá muito ferrado. Porque aí o que eu fiz foi, quando eu me levantei, eu falei bem assim, eu falei bem assim, eu tenho o dever de falar por vocês que eu não compactuo com nada que foi falado até agora nesse lugar. E eu não compactuo com nenhuma pessoa que concorde com tudo que foi dito nesse lugar. E aí rolou aquela divisão, né? Rolou aquela divisão das pessoas favoráveis a essa fala dele, e as pessoas assim, nossa, finalmente alguém com coragem. As pessoas têm medo de falar, porque as relações de poder dentro da religião são muito grandes. Pode ser que ali eu tivesse cavocando o meu lugar de ninguém mais me chamar pra falar nada, mas eu também tava pouco me importando, porque se eu naquele momento não me impôs, né, não falasse, eu estaria sendo cúmplice. Sim. Então, assim, é muito complicado, mas ao mesmo tempo é pensar também no direito à espiritualidade e à religiosidade que as pessoas LGBTQ, né, antes da gente pensar de que, né, o tempo todo a gente olha com pessoas que estão sendo cúmplices e tudo mais. Enfim, é sempre um lugar para quem tomou consciência, está nessas disputas de poder dentro do espaço religioso, sempre muito, porque você sempre vai bater de frente com forças muito grandes. E sei lá, me vejo agora com uma função política nesses espaços, ainda mais agora, Brasil 2020, assim, a disputa, assim, a discussão de base política, pra gente falar sobre política, gênero, falar sobre tudo, está nos espaços religiosos cristãos. Se não for ir lá nesse espaço, essas pessoas, essas cabeças, esses corpos, pode contar que a gente vai ter mais 4 anos de sofrimento nas próximas eleições. Isso é nítido. Mas você acha que, assim, que a gente, enquanto, enquanto, por exemplo, sei lá, movimentos de esquerda, por exemplo, partidos políticos, ou mesmo movimento LGBT, devesse fazer movimentos, por exemplo,
Explicando um pouco melhor, é que recentemente eu tive uma polêmica, eu entrei em uma polêmica no PDT, porque estão querendo fazer um movimento cristão trabalhista dentro do partido. E aí eu falei, eu dei a minha opinião só, na verdade, eu nem falei nada que eu falei, eu acho que eu sou contra, porque eu acho que religião e política devem ser coisas totalmente separadas, porque a minha tradição de educação e toda essa coisa bem laica e meio levemente anticlerical, posso até falar um pouco assim, que às vezes eu digamos, me vigio para não ser anticlerical, assim, com as pessoas, né? Claro que ser crítico com a igreja e tal, mas respeitar as pessoas, inclusive. Mas e nesse momento eu me expressei dessa forma, falando que eu era contra, porque eu achei que era um movimento religioso dentro de um partido político que se diz de esquerda e que contraria um princípio que eu acho que é muito importante para a manutenção da democracia, que é a separação do Estado e da religião. Aí, eu não sei, o argumento deles é um pouco parecido com o seu, assim, por isso que eu fiquei um pouco... por isso que eu resolvi te perguntar mesmo. Não querendo te deixar em nenhuma saia justa, nada. Eu respeito e acho importante, concordo com o teu argumento, assim. Mas, por exemplo, nesse caso, por exemplo, da religião no partido político, o que você acha, assim? Eu super concordo com você. Não. Também não acho. Não acho que é por essas vias. Tá aí a bancada evangélica, que não deixa dúvidas de quanto isso é problemático. Além disso, foi muito tenso, faz acho que alguns meses, enfim, saiu toda uma polêmica em torno de alguns padres e alguns representantes da Renovação Carismática Católica que tiveram uma reunião com o Bolsonaro para negociar verbas para que eles falassem bem nas suas redes, né, nas suas redes de televisão do governo. Então, assim, e eles estavam falando sobre uns ciúmes de não se ter uma bancada católica, né, só se ter uma bancada. E eu acho isso horrendo, acho que não é por esse viés, eu super concordo com tá super separado, mas ao mesmo tempo, quem tem uma relação, né, quem tem um pensamento mais, quem tem uma relação política, uma relação de consciência política, de responsabilidade política, está inserido em vertentes trans, precisa começar a pensar em estratégia, como desviar essas pessoas, né, de um governo genocida. Então é diferente, não é numa questão de frente partidária. É uma outra relação, uma responsabilidade social que eu vejo atrelada à experiência religiosa, principalmente cristã. Né? Ultimamente, um padre destacado muito nessas sessões e tem surpreendido um pouco da galera, que é o padre Júlio Lancelotti, um trabalho com moradores de rua. É um nome que tem, assim, por enquanto, não tem me decepcionado. Eu tô aí jogando o nome dos padres na roda, o nome de bispo na roda, né? Porque sempre é uma decepção atrás da outra. Esse período eleitoral, para mim, foi uma decepção atrás da outra. Eu tive que fazer rompimentos, né? Eu trabalho com movimentos católicos, sou fundador de movimento católico jovem, o Gu até conhece, enfim, tem amigos que participavam, e aí eu tive que fazer rompimentos assim, bem históricos, que pra gente eram pessoas que fizeram parte da nossa história, que a gente super carinho, que a gente tinha um super respeito, que com seus posicionamentos políticos, eu pensava, eu não vou ser conivente, não vou ser com vocês, eu não permaneço mais aqui. E eu removi, assim, a gente foi fazer um trabalho de remover o nosso movimento, que tem uma pegada social e política engajada, né? Então, um grupo que quer discutir questões LGBTs, quer discutir questões sociais, questões raciais, questões de gênero, e a gente saiu, onde a gente realizava os nossos eventos, a gente se removeu dali para outro lugar, por demarcação política mesmo, para no sentido... A gente se sentiria muito contraditório em continuar com pessoas, né? Então foram rompimentos muito bruscos. E aí agora é essa disputa mesmo de curso que a gente começa a pensar, a como acessar essas pessoas, né? Em que espaços acessar, mas nunca num viés partidário. Não vejo, e, inclusive todas as figuras que tentaram da Igreja Católica ali, tipo, viraram até, inclusive foram eleitos deputados, assim, é uma frustração atrás da outra, que se juntaram, obviamente, com os interesses conservadores, os interesses evangélicos, então, não, super concordo com... Então, porque é diferente, né? É diferente de você estar, enquanto militante, estar dentro de um espaço espiritual, digamos, religioso, e militar por uma certa justiça social e questões de... outras questões, como a LGBT, por exemplo, do que você criar um movimento dentro do partido político, contrariando todo o princípio republicano de separação, né, de política e religião, e colocando em risco a democracia, ao meu ver, assim, que é o que está acontecendo hoje em dia no Brasil, assim, que a gente não
não delimitou adequadamente na Constituição o que é religioso e o que é laicidade, primeiro, né? Não está na Constituição isso. E aí, o que o Estado pode... o quanto que o Estado pode se misturar com a religião? Não está bem definido, né? É bem confuso. E, enfim, eu acho que é você pegar a estratégia da direita ou da extrema-direita e jogar para a esquerda. Não é, por exemplo, o que o MST faz, né? Que tem muita espiritualidade lá no movimento, mas não tem um movimento MST cristão, né? Dentro do MST uma pegadinha, uma célula para os cristãos, assim. E aí o debate com os caras, assim, foi pelo Twitter. Eles falavam que eu, enquanto LGBT, não podia ser contra, porque tem o PDT diversidade, que era a mesma coisa. Só que eu falei, não, é totalmente diferente, porque primeiro que o homem branco cristão é hegemônico na sociedade. É como se eu fizesse o PDT orgulho branco. Eu exagerei um pouco, né? Peguei um pouco pesado, mas enfim. E foi essa discussão. Eu super concordo, porque... só pra eu complementar, eu super concordo, porque é exatamente isso. Tipo, quando você tá pegando, por exemplo, se tem um PDT com uma ênfase racial, é porque a gente tá pegando uma minoria, jogando luz e dando ênfase a ela. Não tá pegando uma hegemonia e ainda exaltando mais ela e dando mais poder a ela, né? Que é basicamente queria fazer isso um PDT cristão, né? Então não faz sentido, a comparação é absurda. Enfim, foi essa história, assim, só explicando pro pessoal. Tem um pastor que eu respeito, que é o Henrique Vieira. É o único que eu respeito, porque ele sim é um cristão que segue Jesus Cristo, não é um cristão, né? Ele fala, e ele tem ele deu uma entrevista esses dias que ele fala bem assim, ó: todas as pessoas que têm Jesus como referência devem refletir sobre o significado ético do evangelho. Jesus amou incondicionalmente, quebrou preconceitos, não se utilizou da vingança, protegeu pessoas da violência, perdoou até seus algozes, condenou o acúmulo de riquezas e chamou os ricos ao arrependimento e à conversão. Andou com os pobres e as pessoas desprezadas de sua sociedade. Bateu de frente com o moralismo hipócrita dos líderes religiosos que exploravam o povo. Enfim, está no evangelho e nos cabe seguir. E é justamente tudo que os outros pastores não fazem, não seguem. Então é o que eu falo, é o único pastor que eu respeito. Na verdade, tem dois pastores que eu respeito. Ele e um professor meu de filosofia, pastor Leandro, luterano, lá de Joinville, lindo, maravilhoso, que eu amo demais. E assim, é um cara que sempre me respeitou. A gente se cruzava no corredor, ele que vinha me abraçar, ele que vinha falar comigo, e eu sempre achei isso maravilhoso da parte dele. Porque é o que a gente espera de um pastor. Que ele vire as costas pra você porque você é gay, porque você vai contra os preceitos de Deus, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E era justamente o contrário. Ele que vinha, ele que me abraçava, ele que falava, ele que perguntava como é que eu tava, ele que se interessava por mim. E isso me fez respeitar ele enquanto um homem de Deus, né? Como as pessoas falam. Então, isso que me fez respeitá-lo. E é isso que eu falo quando eu digo, eu só tenho... Agora são dois, né? Na época eu não conheci o pastor Henrique Vieira, mas é o único pastor que eu respeitava à época, era o meu professor de filosofia. Porque ele é um cara sensacional e todo mundo da faculdade amava ele de paixão. Então, dois pontos, então não tem... Então a gente não tem muito o que discutir nesse sentido, assim. Porque ele sempre foi muito... É o que ele falava muito assim: o meu Jesus é o Jesus de amor. Que é o que a gente devia aprender, e não é o que a gente aprende quando a gente vai em missas, em cultos evangélicos, enfim, a gente aprende um Jesus completamente diferente daquilo que a gente deveria aprender. Tenho dois pontos relacionados a isso, assim, claro, eu acho que o pastor Henrique, que é uma figura que tem despontado, assim, bem importantes agora nesse momento, para mim foi um divisor de águas. Quando aconteceu a situação onde os terreiros foram atacados e quebrados e tudo mais, e o pastor Henrique é um dos que foi lá nos terreiros promover discussões em torno de intolerância religiosa, né? Então, assim, você vê o movimento do pastor fazer isso, né? Ainda mais as religiões de matriz africana que são tão demonizadas, né? Dentro do jogo ali cristão e tudo mais, ele ia fazer isso, tudo mais bacana, legal. O Padre Júlio, que nem eu falei, acho que se você procurar o Padre Júlio, você também vai ficar com essa mesma pegada do que é o pastor Henrique, ao mesmo tempo que eu me pego sempre pensando, né? Veja, o pastor Henrique e esse padre, né? O Júlio Lancelotti, do qual eu tenho uma admiração, eles estão fazendo o mínimo, né? E a gente já fica
extasiados, né? Eles estão fazendo o mínimo enquanto ser humano, né? Independente do viés religioso que eles tivessem, é o mínimo do que eles estão fazendo, né? Porque o pastor Henrique, por exemplo, é um dos que ele fala muito sobre a questão da importância do Estado laico, né? Então, assim, ele tem um discurso e ele se sustenta nas suas ações. As discussões raciais agora, o pastor Henrique, assim, caiu em cima disso, sempre fazendo lives e convidando pessoas e tudo mais. Mas é muito curioso, porque sempre é assim, na verdade, quando qualquer padrão normativo, seja religioso, seja sexual, seja gênero, enfim, se rende um pouquinho a ser ali, né, um pouco entusiasta das causas, a gente já fica até emocionado, a gente fica até mexido, né, porque acho que como ninguém faz, quando um faz muito pouco, a gente já tá assim, nossa, meu Deus, assim, uma pessoa de outro mundo. E é um pouco, às vezes eu questiono isso, né, de por que a gente ainda tá se alegrando com migalhas, né? Porque eu espero muito mais de representantes religiosos, assim, por exemplo, católicos, evangélicos, eu espero muito mais, eu sei que tem um encantamento por algumas pessoas do próprio Papa Francisco, né, que ele tem um diferencial em algumas questões e tudo mais, mas eu ainda espero muito mais, eu espero uma ruptura muito maior de um representante mundial que tem uma influência que esbarra em vidas e não cristãs, assim, né, de tão imponente que é, de tão influência política que ele tem. Então, assim, eu sempre fico pensando, beleza, achei muito legal, adoro o Padre Júlia, adoro o Pastor Henrique, mas eu espero mais. Eu não vou me contentar com migalhas, assim, dos representantes dessa galera que ganhou um espaço de fala muito grande na mídia e nacionalmente. Sim, a gente espera muito mais, mas a gente não é que a gente se contenta com as migalhas. A gente espera muito mais, mas a gente se emociona. É porque a gente não está acostumado a receber esse tratamento que a gente vê de outros líderes religiosos, né? Então, quando a gente recebe o mínimo, já é muito, infelizmente. Mas a gente, claro, é óbvio, a gente sempre quer mais. A gente sempre quer um posicionamento mais menos conservador, mais liberal no sentido mais liberal no sentido não conservador, não liberal no sentido econômico. Deus o livre, economia liberal, mas liberal no sentido dos costumes mesmo, né? Então é o mínimo que a gente, apesar da gente querer a gente espera o mínimo, e quando a gente recebe o mínimo a gente quer sempre mais. E é normal. No caso do Papa Francisco, por exemplo, eu tenho um amigo que é inclusive peronista lá de Buenos Aires, e que na época que eu morei lá, ele não gostava do Francisco, e foi depois que eu conversava com ele pela internet e tal. Ele falava que, olha, quando teve a campanha para o casamento gay aqui na Argentina, ele era contra. Ele militou ativamente contra. Então eu não consigo. Não é que ele não gostava, eu não consigo falar dele como se fosse essa coisa progressista que todo mundo fala. E ele não é tudo isso, né? Porque quando ele era bispo, a gente lembra dele aqui em Buenos Aires, ele era bispo da região, da província, né? E ele teve uma postura extremamente conservadora com relação tanto à questão do casamento e outras questões também, com relação ao governo da época, que era peronista, de viés progressista. E eu acho super isso, porque a gente precisa estar atento a esses lugares de poder, assim, que estão fingindo que estão cedendo, e isso é resgatando, assim, um pouco uma relação mais direta com quem a gente estava discutindo, das próprias relações de masculinidades. Porque, por exemplo, todos os instrumentos de poder no mundo 2020 estão se movimentando a querer fingir que estão cedendo para cooptar. Sim. Então, assim, só está sendo disputado o discurso. A questão do método sexual, né? Era meio isso, eu acho. Então, assim, exatamente. Então, assim, os padrões estão todos negociando. Por que a gente tá vendo tantos grupos discutindo masculinidade? Tantos grupos, inclusive eu tô acompanhando alguns e tudo mais, você vê grupos, né, de homens que discutem masculinidade. Eu tenho um posicionamento crítico sobre isso, de só homens, grupos de só homens discutindo masculinidade. E aí a gente tem também as questões das religiões se movimentando a um lugar de aceitação. Por quê? Como que eu vou fazer para cooptar mais pessoas e para ter controle, né? Aproximando elas de mim, fingindo que eu estou cedendo espaço, que eu estou cedendo lugar para que eu possa ter poder sobre. É as mesmas coisas quando a gente vai para as masculinidades, do tipo, por que se fala tanto, agora tem um monte de gente interessada em discutir masculinidades, discutir paternidade, por exemplo, porque são lugares de poder
poder que estão em ameaça, estão em crise. E aí, tudo que é hegemônico precisa cooptar tudo isso. Precisa cooptar para manutenção do seu poder. Então, o tempo todo, quando eu vejo figuras do pastor Henrique, eu vejo figuras do padre Júlio, vejo essa figura meio moldada assim, do Papa Francisco, com certeza. É uma questão de cooptação, sim, de discurso. Às vezes me alegro, acho que por causa disso, acho que a gente tá tão carente de lideranças, né, importantes que nos olhem, que de quando nos olham, acho que a gente já meio que até cede muito fácil, muito rápido, se encanta muito fácil. Mas acho que a gente precisa se manter no posicionamento sempre crítico, sempre pensando o que tem por trás de tanta boa intenção, de tanto acolhimento, né? E acho que a gente só conseguiu sobreviver enquanto sujeitos dissidentes de gênero, sexualidade e de desejo, porque a gente sempre desconfiou e estava tentando nos cooptar. Porque se a gente cede os nossos lugares tão fáceis assim, na verdade a gente só vai estar ali num círculo possível da igreja continuar controlando as relações, o desejo, a instituição familiar e tudo mais, né? Então, eu fico sempre um pezinho atrás. É seguro ter um pé atrás. Legal. Como que você vê a questão, por exemplo, como a gente... tanto a sigla LGBT, mas os gays, principalmente, eu acho que pelo menos é a minha vivência, né? Não posso falar pelos outros, reproduzem a performance da heteronormatividade quando estão num casal. Então, não sei se ficou... Acho que eu confundi, né, a pergunta. Os relacionamentos gays, como eles acabam reproduzindo uma certa heteronormatividade nos próprios relacionamentos. Tem um padrão que está em crise. Eu lembrei dessa questão porque você falou da crise da masculinidade. E eu acho que a crise é um pouco... Não sei se eu estou errado, mas a crise vai além da masculinidade, vai até a questão dos relacionamentos, da família também. O que é uma família hoje? Virou uma questão, né? O que é uma família? Uma família não é só um pai, uma mãe e os filhinhos, como podia ser falado há umas décadas atrás. E o que é um casal também? Eu me lembro sempre de ter uma briga gigantesca numa pizzaria, porque eu fui jantar, tinha uma promoção com o namorado, tinha uma promoção, casal paga tanto. Aí eu fui com o namorado, e isso há uns 10 anos atrás, lá em São Paulo. E falaram, não, mas é só pra casal, vocês não são casal. Eu falei, claro que a gente é. Quase que subi na mesa, assim, né? Dei aquela... Tivemos uma maior briga, assim, e aí no final a gente nem quis mais o negócio, mas eu queria ficar lá, sabe? E no final os caras cobraram o preço de casal, porque eu fiz até... Mas, enfim, é só um testemunho pessoal, eu sempre acabo dando uns exemplos, assim. E hoje em dia já tá mais... Hoje em dia já parece que o casal, 2 homens, não tá uma coisa mais tão transgressora. Quase foi cooptado pelo sistema. Digamos que nos anos 60 era transgressor você ter um namorado. Hoje em dia não é. Hoje em dia você ter um namorado, você é um gay. Normal, limpinho. é normal. É normal ter um namorado hoje em dia. Então, veja, aí vocês vão ver se eu querer colocar essa minha fala ou não, porque eu não sei o que isso pode atrair, principalmente pro famigerado lugar de fala, né? Mas eu vou tentar me expressar da melhor forma que não soe muito polêmico, mas eu acho que não é polêmico, enfim, é que não é... Quando tá na cabeça não é polêmico, né? Se torna polêmico quando o divergente vem. Eu acho que é uma reflexão que a gente pode pensar aqui. É que eu vi isso no Facebook depois de toda a repercussão que teve agora do Tami, né? Enquanto figurando uma campanha, né, da idade. E aí, óbvio, vou começar assim já para não polemizar. Óbvio que é muito importante essa campanha, que esse lugar ocupado é muito importante, porque a Butler vai falar como se constrói gênero. Ela tem um conceito chamado performatividade, que nada mais é do que entender que um gênero se constrói a partir da repetição. Então, o que a gente tem de figura, o que a gente acha que é homem, o que é mulher, ele se constrói de repetição em todas as áreas da nossa vida. Então a gente olha para a igreja está falando o que é ser homem. Você olha para a escola, na escola está se dizendo o que é ser homem. Dentro da sua família se reproduz o que é ser homem. Então essa repetição, as músicas reproduzem o que é ser homem. Então essa repetição está ali o tempo todo, forjando e sustentando esse gênero. Beleza, aí nós temos o Tami na publicidade e tal, né, de determinada marca, e ok. Aí um menino postou um negócio no Facebook ele, na verdade, era de uma outra pessoa, mas eu lembro que foi o post, ele que fez, ele assinou o nome da pessoa que levantou, que tem muito a ver com o que você está falando sobre, né, o que é casal. Estava falando o seguinte, nós, enquanto corpo, gêneros, desejos, sexualidades de dentro, não heteronormativos, queremos mesmo dar um espaço, um conceito e um lugar de
paternidade e maternidade forjado pelo patriarcado? Exato. Então, assim, isso realmente é importante. Nós queremos, levando em conta que os conceitos de maternidade e paternidade forjados pelo patriarcado são conceitos de ausência, são conceitos de violência, são conceitos de abandono, são conceitos de hipocrisia, né? Então, aí quando você fala sobre essa questão, né, do que é ser casal, é justamente isso. Tinha uma questão que o meu professor falava muito, que a gente estava discutindo sobre, por exemplo, o direito de uma pessoa LGBTQIA+, nos Estados Unidos poder servir ao exército. Aí ele questionava. Beleza, é um direito, você tem o direito de servir ao exército, enquanto sujeito, enquanto escolha, posicionamento de vida e tudo mais. Mas por que você quer esse lugar? Né? Um lugar que vai invadir país, vai matar pessoas, vai oprimir. Por que você quer disputar um espaço forjado pelo patriarcado, pela opressão? Uhum. Isso ele ia, assim, tendo uma questão até mais radical, que é assim, nós entendemos a importância política da união estável, né, do casamento, então, dessa relação, mas ele falava assim, por que nós estamos ainda disputando espaços heteronormativos? Por que nós estamos querendo comprar esse molde para as nossas relações? E é óbvio que essa não é uma pergunta fácil de responder, porque sim, nós queremos ter os direitos ali, sei lá, de simplesmente poder entrar num plano de saúde enquanto casal, né, sendo reconhecido pelo Estado, vamos lá, questão de bens, de depois, quando um morre, né, para quem vai ficar os bens, por exemplo, enfim, que são questões que estão dentro dessa formação desse Estado patriarcal e de toda a legislação, de todo como estamos no Estado, mas ele falava isso, e é isso que eu penso, assim, tipo, nós estamos o todo querendo nos apropriar de um lugar que foi forjado pelo patriarcado. E aí é óbvio que a gente nunca vai conseguir das nossas relações heteronormativas, mesmo estando em relações que supostamente... Eu não sei como a gente vai resolver esse complexo, mas a gente precisa começar a pensar sobre ele, porque nós estamos o tempo lutando espaços que não foram feitos para nós. Eu concordo muito, assim, com você, inclusive, assim, eu fui mal compreendido agora, recentemente, por um pessoal aí, que eu não vou citar nomes, por causa dessa questão, por exemplo, do sangue, da doação de sangue, né, do direito a doar sangue, que tá bom, eu acho importante, interessante e tal, que nós possamos doar sangue, não sejamos discriminados pelo fato de sermos gays ou sermos LGBTQI, mas o quão importante é a questão da doação de sangue, se você pensar que o Brasil é um país que tem uma quantidade de mortos por AIDS todos os anos enorme ainda, e que grande parte dessa população é LGBTI, né, provavelmente. E assim, os números falam em torno de 2/3 sendo da comunidade, da nossa comunidade. E quão importante é debater a questão da doação de sangue se a gente não está discutindo nem os mortos de AIDS, né? O movimento LGBTQIA+, no Brasil, não que não discuta mais a questão da prevenção, a questão do HIV, mas parece que a questão da AIDS não é mais uma questão, enquanto, na verdade, ela é maior do que a questão da homofobia, da LGBTfobia. Porque a gente tem muito mais mortos por AIDS, mesmo considerando só a nossa parcela, né, não os heterossexuais, o HSH, do que mortos por LGBTfobia, por exemplo. Ou quão importante é a questão do sangue, por exemplo, sabe? Enfim, é uma questão bem complexa e que é fácil de ser mal compreendida, assim, que deu uma certa polêmica porque eu critiquei uma campanha que estava rolando aí. Não que eu seja contra, não é isso, só que eu acho que é uma questão de prioridades, assim, não acho que você falar só de algumas bandeiras que tem como objetivo, na verdade, nos tornar essas identidades dissidentes uma coisa palatável, uma coisa, digamos, sou gay, mas... às vezes eu me sinto assim, quando eu vejo esse tipo de campanha. Você é gay, mas você é limpinho, bonitinho, você... E não a gente tratar realmente das questões que são importantes, como... Por exemplo, essa questão da saúde pública, ninguém quer mexer nesse vespeiro, né? Porque a gente vai questionar uma série de coisas, questionar o lugar, o mito do Brasil, o mito do programa de HIV/AIDS, que é um mito, né? Porque já era há muito tempo que o Brasil não é referência mais nessa área. Enfim,
Só dando um exemplo, saindo um pouco, né, da questão da masculinidade, mas que eu concordo com vocês. Mas é isso, eu acho que em termos gerais a gente pode falar que boa parte dos nossos problemas está sendo porque mesmo nós tendo, mesmo nós, corpos dissidentes, desejos dissidentes, gêneros dissidentes, nós ainda não estamos construindo os nossos lugares de existência. Estamos querendo ocupar espaços já construídos. Então aquela figura de fundo que está lá, forjada pelo patriarcado, né, do homem e da mulher, da família, ela ainda habita o nosso inconsciente, o fundo dos nossos desejos. E aí por isso que cair dando murro em ponta de faca, porque a gente disputa esses lugares, porque estruturalmente é forjado em cima de... E aí estruturalmente as coisas só vão se mover a partir do momento que realmente temos corpos dissidentes, nossa existência é dissidente, o nosso lugar vai ser dissidente, né? Nós vamos rejeitar esse lugar normativo. Mas ok, eu também falo assim, eu sei que é bonito falar, eu sei que é fácil falar, eu sei que é bonitinho no discurso, mas não sei, nós precisamos começar a falar para que a gente comece a ter estratégia, senão nós vamos ficar o tempo todo presos na roda da heteronormatividade em todos os campos. Por exemplo, nessa questão dos movimentos de prevenção, que discutem a questão ligada a ISTs e HIV, rola muito assim, um discurso superficial, recentemente, de ataque aos aplicativos, né? Quando a gente começa a discutir o aumento dos números e tal, e em vez de discutir por que a gente não está discutindo sexualidade, né, na escola, por que a gente não está discutindo em outros espaços sexualidade, ou em oficinas, ou em podcasts, né, que parte da nossa ideia aqui é discutir essas questões, em vez de atacar uma coisa que é uma realidade, que veio para ficar, que não, né, então a gente fica numa postura meio reativa, assim, de, o problema são os aplicativos que estão... Só a ponta do iceberg, né? Enfim, concordo bastante com você. E como você vê, assim, por exemplo, essa questão da masculinidade nos aplicativos, assim? Eu ia fazer essa pergunta também, que é uma coisa que chama atenção, né? Que o Júlio chamou a atenção agora há pouco. É complicado, assim, que na verdade sempre é um reflexo, né? Um reflexo e um recorte. Então, algumas regras de aplicativos meio que elas já estão dadas, né? Elas já estão ali, aí meio que... Assim, eu sempre fico pensando, ou você entra ou faz o jogo, ou você propõe outro jogo, mas é sempre um jogo de relações, né? Elas estão ali, elas são um reflexo das relações reais, apesar de se darem num outro, né, lugar, porque acho que até minha professora de filosofia falava, né, tipo, que o pensamento de mundo antes da internet era de uma outra forma, né? Nós não pensamos igual Platão porque nós temos a internet no meio, né? E isso mudou para sempre as nossas relações e a nossa relação. E aí, eu acho que os aplicativos, eles refletem um fenômeno. Eu concordo com você que eles não são a problemática. Sim. Claro que daí, sei lá, se você vai pegar para uma perspectiva meio de Bauman, assim, daí você vai problematizar as relações, né, e vai ter um outro reflexo, vai ter um reflexo, assim como, assim, de certa forma, o nosso emocional também é descartável com a forma que a gente consome o mundo, o lixo e tudo mais. Mas, assim, é um reflexo de como nós somos, né? Isso está dado fora dos aplicativos. Ser no mundo. Não posso colocar não é nenhum julgamento de valor colocado sobre o aplicativo. O que eu sei é que ali tem um jogo de relações dos quais você vai ceder ou não, ou você vai encontrar pessoas também que não querem aquele jogo de relações, mas você vai encontrar, né? E ainda mais se você recorta aplicativos, né? No Tinder, por exemplo, você vai encontrar determinadas masculinidades, determinadas exposições. Aí se você vai pro Hornet, pro Grindr, é uma outra relação com as masculinidades, com a procura, com o que se quer. E, de certa forma, assim, ok, mas o jogo tá dado, né? As masculinidades, elas vão se enquadrar dentro das suas possibilidades, dentro do que elas procuram, né? Se é mais corporificado, então tem uma relação mais de exaltação à força física, ao padrão, ao lugar da academia, enfim, as relações vão se estabelecendo, assim, não sei como problematizar para além de, porque as relações são, o problema que se encontra nos aplicativos de se encontrar um fenômeno igual ao discreto, elas estão antes do aplicativo, elas estão nas relações que essa pessoa tem com, né? Então é só um espelho. Concordo muito com você também. Eu acho que o aplicativo é só um reflexo do mundo real, do mundo, digamos, fora do aplicativo. Tem uma coisa que acontece com muita frequência, é que todo mundo tem um perfil em cada aplicativo, né? Acontece muito isso. Tipo, são 5, por exemplo, são 5 aplicativos, tu tem perfil nos 5 aplicativos. Só que assim, por exemplo, a pessoa que usa o Grindr não é a mesma pessoa que usa o Scruff, não é a mesma pessoa que usa o Tinder, não é a mesma pessoa que usa o Hornet, e não é a mesma pessoa que usa o Facebook, por exemplo. A pessoa tem 5 personalidades nos 5 aplicativos diferentes. E é muito bizarro, porque, por exemplo, assim, a pessoa que eu me relacionei no Scruff, ela me ignora completamente no Grindr,
ela me ignora completamente no Hornet, ela me ignora completamente no Tinder. Mas ela é super comunicativa no Scruff. Ela não vai ser uma pessoa melhor porque ela usa esse ou aquele aplicativo. Que o meio que você tá muda muito a mensagem. A gente teve uma discussão na rede recente, porque agora o Spotify anunciou que os podcasts no Spotify vão ter o direito a ter imagem. Uhum. A gente vai poder, por exemplo, passar essas imagens nossas mais pra frente. E eu disse, não é mais podcast, aí é outra coisa. É uma live, e vai mudar completamente o conteúdo. Porque quando não tem o rosto, não sei, a forma que você se comporta. Tem a mesma personalidade nos 5 aplicativos. Mas a mensagem muda de acordo com o meio que você tá e o jeito que ele é formatado, e etc. Obviamente eu não uso 5 aplicativos porque eu não tenho essa paciência toda. Uso só o Tinder que já tá bom. Mas é muito bizarro isso, as pessoas mudarem de comportamento porque elas estão nesse ou naquele aplicativo ou nesse ou naquele ambiente. Tu é a mesma pessoa, tu não vai mudar. Eu acho que é um fenômeno, assim, do boom dos próprios aplicativos, porque hoje a gente faz tudo por aplicativo, inclusive nós colocamos as nossas relações em aplicativo. Uhum. E aí tem subtextos dados ali, né? Inclusive, sabe se você tem intenção do que você tem intenção, você sabe qual aplicativo procurar. Então, assim, isso tá tão dado que não precisa alguém teoria. Claro que um ou outro fica perdido, né? Tipo, às vezes eu acho que eu vi um tweet essa semana de um menino falando assim, eu tava no Grindr, e o cara já chegou perguntando, tipo, o que eu curtia, e ele achou ofensivo, né? E aí, mas na minha cabeça parecia assim, nossa, mas é que assim, já tá dado o contexto do Grindr, né? Ele se dá a relação diferente do oi, tudo bem do Tinder, né? Das relações, né, do Tinder, que às vezes você pode passar alguns dias conversando com a pessoa ali no Tinder e tal. Então eu acho que é meio que pelo subtexto e por esse fenômeno ter tornado tudo aplicativo, assim, né? E, daí a gente pode encontrar implicações psicológicas nessa nossa relação, né, com os aplicativos e tudo mais, mas nem vou pra esse lugar e não vou pro julgamento de valor. Mas eu consigo entender o que você está falando, ao mesmo tempo eu consigo entender que como os contextos e os subtextos de cada aplicativo tá dado, é meio que isso, a gente volta pro exemplo que o Guto deu ali, tipo, a gente não quer conseguir Spotify em formato de está dado, que é um formato de podcast, então é isso que tá dado, assim, mas aí o que eu penso muito aí, por exemplo, você tem que estar muito inspirado para querer problematizar as masculinidades nos aplicativos, assim, sabe? Então, às vezes, ou você se submete ou não se submete, você já entende, assim, eu lembro quando eu ia pra São Paulo, assim, tipo, há anos atrás, aí ligava o Hornet, assim, tipo, não havia rostos, né? Havia sempre tanques, né? Tanquinhos, assim, sempre, todos à volta. Corpos. Então, aí beleza, eu podia ficar fazendo textão, militando, tipo, ai, meu Deus, olha esse aplicativo. Ou eu faço o jogo das relações que ali estão dadas, ou eu, sei lá, faço louco, quero politizar e milito ali, cada vez que alguém fizer alguma coisa eu milito e brigo, ou eu vou procurar um aplicativo que atenda as minhas demandas, né? Já que nós temos essa possibilidade e encaixotamos nossas vidas em aplicativos, eu vou, né, não vou pedir uma comida japonesa, né, num aplicativo de pizza. De pizza. Então, é estranho, sabe? Quando a gente se distancia dessa forma, a gente fala, eu não vou pedir uma comida japonesa no aplicativo de pizza, a gente consegue levar para os aplicativos, né, de relacionamento. E assim, digamos, as personagens que a gente cria, digamos, não é só em aplicativo que existem, né? Na vida real também, na universidade eu sou uma coisa, no trabalho eu sou outra, na balada... Na verdade, você se adapta ao ambiente, né, querendo ou não, isso é um fato. E... eu só levantei uma questão, mas eu entendo que cada um age de uma maneira diferente no ambiente que ele está inserido. Por exemplo, aqui no podcast, eu sou uma pessoa que opina, eu sou uma pessoa que conversa com os nossos entrevistados, enfim. Agora, por exemplo, numa roda de amigos, eu sou uma pessoa que conversa sobre assuntos completamente diferentes do que a gente fala aqui no podcast. Só que isso não faz de mim uma pessoa diferente da pessoa que eu estou aqui. A única diferença é onde eu estou inserido e o que eu estou conversando naquele momento. Por exemplo, eu e o Augusto, a gente fala todos os dias sobre tudo. Só que quando a gente chega aqui, a gente vai falar sobre o que a gente tá falando aqui, na hora. E isso não muda o fato da gente ser amigo e da gente discordar de certas coisas quando a gente tá aqui e de concordar com outras coisas quando a gente tá fora daqui. Então...
E é isso que é o legal das relações humanas, entendeu? E, cara, como eu falei, eu só levantei uma questão porque eu acho estranho. Porque tu tá Não, porque querendo ou não, tu tá no mesmo ambiente, você só muda o aplicativo. É o mesmo ambiente. Tem homem gay que gosta de outros homens gays. Tá, tudo bem, tem um outro hétero perdido lá? Tem. Mas pra mim é o mesmo. Não deixa de ser o mesmo ambiente. Só muda a cor do aplicativo e o que tu vai fazer com aquela pessoa, entendeu? Mas o discurso é diferente. O discurso é diferente. E se você vai, por exemplo, a São Paulo, você vai ver que lá tem as baladas e bares segmentados para gays, para homens gays, mas tem a gay... O que é gay, né? Na verdade, tem muitos gays. Tem a gay roqueira, a gay da The Week, a gay da academia, crossfiteira. Que esse pessoal não se dá. Aqui em Curitiba é um pouco mais misturado. Eu acho que até mais divertido por isso, porque é misturado, do que lá em São Paulo, por exemplo, que é tudo encaixadinho, assim, que a gay da periferia não vai na mesma balada que a gay da elite, enfim, é bem mais chato mesmo, realmente, concordo que às vezes é chato essa segmentação, assim. Eu fiz intercâmbio em Portugal, fiquei 1 ano morando em Lisboa, e aí Lisboa é dividida também em nichos. Assim. Então você, por exemplo, tinha a balada Construction, que era onde, por exemplo, iam sempre os caras mais de 35 anos, com portes normativos, portes de academia, enfim, né, os discretos fora do meio, assim. Uhum. Aí daí tinha uma que chamava Finalmente, que era onde tinha performance de drag. Aí era outro público, que era super conhecido porque a Katy Perry tinha ido lá, então virou point da cidade. Aí você tinha uma outra que chamava, que era a que talvez unia mais as pessoas, que era uma chamada Trumps. E aí ela tinha uma pista, por exemplo, eletrônica e uma pista pop. Aí ali você via a divisão. Você via a normativa, né, na eletrônica e as POC mais no pop. Então, tipo, havia essas divisões. E aí você vai observando. Então, por exemplo, às vezes unir tudo e tinha a festa do Grindr, por exemplo, que era um patrocínio do aplicativo, a festa. E aí dava uma tentativa de misturar, mas muitas vezes a própria musicalidade, assim. E aí vocês falando que, em cada lugar da minha vida eu falo de um jeito, ou de um jeito. Acho que a única coisa que me une em todos os lugares que eu tô, e daí eu tô sempre me observando pra não virar. Ontem eu falei até pra minha professora do estágio, falei pra ela assim, eu acho que eu tô virando o chatão do gênero, porque qualquer brechinha que me dão, eu já tô falando de gênero. Então, tipo, mesa de bar, sentou comigo, 2 cervejas depois eu vou estar falando sobre gênero, e daí eu tenho segurado, sabe? Porque aí essa pessoa fala, ainda mais quando a pessoa sabe que eu pesquiso, a pessoa vem fazer uma pergunta. Uma das temáticas que eu lembro que surgiu numa mesa de bar, foi por causa das questões de genitalização do desejo, né? Que eu falava que uma das questões urgentes nas discussões em torno do desejo na comunidade LGBTQIA+, é desgenitalizar o desejo. Porque a minha amiga não entendia, assim, quando eu falei pra ela assim, nossa, tinha um crush num cara trans. E pra minha amiga, ela não conseguia associar, porque a identidade de gênero e a orientação sexual pra ela fundia numa coisa só, e mesmo ela sendo uma pessoa super aberta. E aí ela me fez uma pergunta super transfóbica, assim, que eu me sinto até mal, nem consigo reproduzir elas aqui, mas ela me fez uma pergunta muito transfóbica relacionada à genitália, e eu falei assim, mas nada a ver, tipo, desejo desgenitalizado. E aí é difícil de seguir, porque sempre quando a gente chega nas discussões em torno do falocentrismo, as coisas travam, porque a performance, né, do pau grande ainda rege o desejo da humanidade, né? Eu falo é muito rege engraçado. É muito engraçado quando eu falo que eu não teria problema nenhum em namorar um menino trans, justamente por causa do pênis. Mas assim, se o menino ali que é trans, ele for gay e ele olhar pra mim e ele gostar de mim, qual que é o problema? O sexo é biológico, é uma coisa que a gente aprendeu na escola. O desejo, a atração é completamente diferente quando se trata de relacionamento com as pessoas. Uma coisa que eu sempre disse que eu aprendi, na verdade, para depois dizer, é que a gente se apaixona pela fisionomia da pessoa. A gente não se apaixona pelo que a pessoa é ali na zona do agrião. Eu tô querendo falar pênis vagina nesse podcast, eu não tô acreditando. Essa expressão eu não conhecia. E, assim, a gente não se apaixona por um pinto ou por uma buceta. Enfim, a gente se apaixona pelo que a pessoa... Não, A gente se apaixona pelo que a pessoa é.
pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa transmite. Simples assim. Eu diria mais, a gente se apaixona pelas projeções do que a pessoa é, na verdade. Pra muito Sim. além só da fisionomia, a gente se apaixona pelas projeções. E aí é muito louco, porque veja só, né? Se a gente observar, porque eu não sei se vocês vão colocar esse trecho aí ou não dessa discussão que a gente conversou agora, que me veio isso sobre desgenitalização, desejo, muito a ver com masculinidades. Mas enquanto nós estamos falando num podcast que não teria problema nenhum me relacionar com o menino trans, é porque ainda existe muita transfobia, né? Porque a gente precisa localizar no nosso discurso que não haveria problema, entendeu? Não teria problema nenhum pra mim. Então, inclusive tem boys, tem boys trans que são lindos, maravilhosos, e que já deram em cima de mim que eu super ficaria. Só que na época eu não fiquei porque eu era casado. E pra mim não é, como eu falei, é engraçado a gente falar que não é problema nenhum, porque talvez a pessoa que vai me ouvir, eu falando que não é problema nenhum, talvez esteja errada. Mas não é que eu esteja me justificando de alguma coisa, ou queira demonstrar que eu sou uma pessoa desconstruída, super pra frentex e blá blá blá. Não, é porque eu gosto de pessoas. E se a pessoa. Se eu projetar na pessoa uma coisa que eu sei que eu vou gostar, qual que é o problema? Pra mim, não importa o sexo biológico dela. Pra mim, importa a pessoa. Bom, enfim. É quase como a gente falar. Eu tenho até amigos que são. Os héteros fazem. E os héteros adoram falar isso, né? Eu tenho amigos que são. Um dos meus primeiros. Acho que o meu primeiro. Não foi o meu primeiro, acho que foi o meu segundo emprego. Eu fui demitido porque eu era gay. Eu tenho consciência disso. Só que, obviamente, ele não falou com todas as palavras que eu estava sendo demitido porque eu sou gay. Ele se disse, eu tenho amigas lésbicas e eu acho super normal e não sei o que, blá blá blá. Aí ele soltou a seguinte frase: mas eu não quero que o meu setor seja conhecido. E eu aprendi a conviver com isso. E na época eu tinha 20 anos, eu era mó besta e achava normal ser tratado daquela maneira. Hoje em dia não, hoje eu tenho mais conhecimento. As pessoas, elas estão muito num lugar de proteção, porque principalmente dentro da nossa, dentro da sigla mesmo, LGBTQIA+, a galera tá muito numa proteção de que ela quer justificar todo o tempo que ela não é preconceituosa também, né? Porque a gente tem começado a falar sobre, né, a gente precisa falar sobre a toxicidade das nossas letrinhas, e aí, é encarado, por exemplo, uma pessoa trans, ou mesmo a gente aponta numa pessoa, a gente quer falar pra pessoa, por exemplo, que quando ela diz assim, não, eu não sou uma pessoa transfóbica, mas eu não ficaria, porque eu não sinto atração por uma pessoa trans, ela não consegue entender o quanto essa fala é transfóbica, porque na cabeça dela, ser transfóbico é matar a dandara, a pauladas e a pedradas, é uma reação física violenta, não é a estruturação do seu próprio desejo, ela não consegue olhar pro próprio desejo e pensar, meu desejo foi estruturado, e a maioria das pessoas que me relacionam, elas são brancas, e se seu desejo foi estruturado sob opressão, sobre discurso de opressão. E mesmo que eu não bata em ninguém, mesmo que eu não mate ninguém, o meu desejo está estruturado em cima de discurso de apagamento, de higienização, de embranquecimento e de normatividade. Então, quando a pessoa fala a mesma coisa, quando as pessoas têm uma questão racial também, um recorte racial, não, é que eu gosto mais de caras brancos, assim, ela não consegue, ela parece que ela tá falando uma questão, uma característica física, assim, sabe? Uma característica de tamanho do pé da pessoa. Olho azul ou olho castanho, né? Uma coisa... Exatamente. Ela não se dá conta porque o que ela quer. Primeiro, ela quer se proteger de ser chamada de racista e transfóbica. Então, aí primeiro vem a proteção, e aí vira exatamente o discurso até a missão. Não tem nada contra, não tem nada de... Mas, nossa, mexer no desejo, mexer no falocentrismo é um vespeiro em qualquer identidade sexual e qualquer identidade de gênero, porque ninguém consegue prosseguir isso, tudo em cima de uma performance, e mexer então nas discussões em torno de relação sexual e sexo, também é sempre mexer num vespeiro, porque qualquer discussão que você vá, as pessoas ficam numa linha tênue entre achando que está sendo moralizado ou está sendo militante demais, porque é o direito de cada um sentir atração pelo que quiser. Sim, radicalmente é isso, mas antes disso é entender que o seu desejo é estruturado entre os opressores e hegemônicos. Bom, não tem como questionar. Como diz até o Ciro Gomes, disse numa entrevista que ele falou no final, bem assim, isso não está nem em questão, e é exatamente isso. Tem algumas questões que elas não estão nem em questão para ser debatidas, e é um fato. E essa questão do nosso desejo ser construído sobre discursos hegemônicos é um fato, independente da gente ser dissidente ou não à norma. Recentemente, contando uma coisa assim mais pessoal,
eu ouvi um podcast, acho que foi o POC de Cultura, né? E eles gravaram esse podcast, o tema do episódio era sobre falocentrismo. E aí eu escutei lavando a louça, né? E aí, assim, a primeira coisa que eu percebi que aquele debate, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, que exagero discutir isso. Depois eu pensei, tudo isso na minha cabeça, eu pensei, não, acho que é importante, né? De acordo com a discussão. E aí, eles estavam gravando isso como se fosse uma live, depois eles transformaram em podcast. E aí tinha a participação do público, então você imagina as coisas que tinham, assim, o povo escrevendo coisas, assim, e tal. E aí uma das coisas que falaram lá, que me chamou muita atenção, assim, que é várias pessoas gritando, assim, no chat, gritando, isso é discussão de quem tem pinto pequeno. E aí, assim, essa parte até chega a ser engraçada até um pouco, mas primeira coisa que eu fiquei pensando, por que me incomodou? Porque tu tem pinto pequeno. Eu não resisti à piadinha, desculpa. Não quis dizer da frase, me incomodou a discussão inicial. Eu fiquei um pouco surpreso, na verdade. O teórico, não sei. Talvez eu tenha algo mal resolvido, não sei, algo que até por causa que existe o desejo em mim também, talvez genitalizado um pouco, e aí isso me incomodou, o questionamento desse desejo genitalizado. Eu cheguei a essa conclusão, né? Mas a tua piadinha foi boa. Para trazer mais uma referência, como a discussão de falocentrismo, ela é muito importante, porque assim, primeiro que nós tava também discutindo em live sobre isso, porque foi também numa disciplina diversidade, sexualidade e gênero que a gente começou a discutir esses textos. Primeiro a gente tava falando sobre, claro, a gente já tá dado essa questão de que gênero, né, é uma construção social, pipipi, popopó, a gente já saturou até de tanto repetir isso. Beleza, que não tem uma ligação biológica e tudo mais. E aí, quando a gente vai discutir radicalmente, a gente também entende que a biologia, o sexo biológico, também é uma construção social. Ela também é um discurso que recobre o nosso corpo. Então, ela não é a natureza, um dado natural, e tudo isso foi forjado. E aí, a gente vai tentar referenciar como que essa discussão, assim, sobre a questão do falo. E de como a biologia, a própria medicina, o discurso da medicina, da ciência, falocentrizou por muito tempo, né, a produção de suas ideias. Por exemplo, tem um livro chamado Inventando o Sexo, e a gente leu ele para essa disciplina, e tem o capítulo que vai falar sobre a construção, né, como foi forjado o sexo biológico feminino, porque a biologia é uma interpretação, né, uma interpretação de código, e aí a partir do momento que tudo no mundo, né, a partir do momento que a gente deu nome para as coisas, a gente não se relaciona mais com essas coisas, a gente se relaciona com o código dessas coisas, né, com suas nomenclaturas, é uma outra relação. E aí o que acontece? Até o século XVIII, basicamente o que era central só existia, né, dentro da ciência, da medicina, do discurso médico, só existia o sexo biológico masculino. Como que o corpo biológico feminino era visto? Ele era visto como um corpo de um homem que deu errado. Então era um variante. Esse corpo que ele era menor, ele era um homem menor. E isso tem que tirar, porque quando eu tava discutindo isso, uma pessoa perguntou assim, então quer dizer que naquela época as relações eram homossexuais. Não, essa não é uma construção, não é isso. Não é essa a questão. A questão é que, assim, o homem e o falo estavam tão em centro que tudo que tivesse para além dele era algo que veio dele. E aí isso a gente pode ir lá para Adão e Eva, né? A costela do Adão, a Eva como costela do Adão. Mas aí a gente pula aí para o século XVIII. E aí o que acontece? Como que o discurso médico estruturava, né? Foi estruturando a construção forjada, porque daí até o século XVIII era entendido como uma sociedade monossexual, só com o sexo biológico masculino regente. E a mulher sempre esse corpo menor que deu errado, esse corpo sem falo. Então, o que era entendido o corpo biológico da mulher? Aos poucos foi se forjando. Então, por exemplo, as nomenclaturas dos órgãos, as primeiras nomenclaturas dos órgãos reprodutores femininos. Os ovários eram chamados de testículos femininos. O interno da mulher, né, o caminho vaginal dela, era entendido assim, era como se fosse um falo invertido. Então, o útero, toda essa construção era como se fosse um falo que estivesse para dentro. Era entendido tanto que os desenhos, o próprio desenho de anatomia dos livros, alongavam mais o canal interno da mulher para que ele ficasse com mais forma de falo. Para entender que esse falo, a mulher, é um corpo de um falo que não saiu para fora. Ficou com o testículo e o falo invertido para dentro. Nossa, então, coisa doida. E aí, ó, para quem for ouvir, isso é o livro
do Laqueur, Inventando o Sexo. Esse é um livro assim muito importante para quem quer entender como que o sexo biológico foi forjado. Ele também não é esse dado aí que todos os evangélicos usam como, né, o dado determinante. Ele foi forjado também a sua interpretação, principalmente porque era uma ciência construída, obviamente, por homem. E aí teve várias questões assim de como o domínio falocêntrico, né, de tudo isso, porque daí desentender esse lugar sempre foi problemático. Porque, por exemplo, se a mulher ali do século XVIII, século XIX, qualquer dor que ela tinha era sempre associado aos seus órgãos sexuais, órgãos reprodutores, como se eles tivessem defeitos. Então, muitas mulheres perderam seus ovários porque elas tinham dores de cabeça crônica. Então, o diagnóstico delas era: você tá com um problema nos seus órgãos que não foram bem desenvolvidos, seus testículos femininos não bem desenvolvidos. Então, se removia os ovários dela. Por exemplo, teve um período, e esse é um período que, na verdade, ele foi identificado desde a Grécia. Teve um período tipo de século 3 depois de Cristo até o século 18, tinha um entendimento em algumas partes, né, em algumas regiões, que, por exemplo, para uma mulher engravidar, ela só podia engravidar se ela sentisse prazer. Ok, daí a gente pensa, nossa, então assim, por muitos séculos as mulheres assim se deleitaram, né, porque elas só engravidavam se elas tinham prazer. O que acontecia era ao contrário, porque a noção de violência era apagada. Porque se uma mulher fosse estuprada e ela engravidasse, se entendia que inconscientemente, num lugar, ela sentiu prazer. Então as mulheres eram violentadas. Como elas engravidavam, ela sentiu prazer. Então era um apagamento desse corpo biológico feminino. Então o tempo todo, o corpo tinha o falo, foi dominante. Então é óbvio que os nossos desejos num Brasil 2020 ainda seguem falocentrados. Eu até brinco de porquê. Brinco não, que acho que daí é uma terminologia a falar, eu até brinco porque daí deixa muito rasa a discussão. Eu até analiso que, por exemplo, a noção que o brasileiro tem com o oriental, de por que o oriental sempre é visto como, né, o japonês do pau pequeno, porque é uma forma do brasileiro compensar a sua frustração com o desenvolvimento, com o outro estereótipo do homem oriental, principalmente japonês, sobre a questão do intelecto. É como se o masculino brasileiro quisesse compensar através de menosprezar uma cultura que é exaltada por seu suposto intelecto e colocar no falo uma desculpa de, tem pau pequeno, pode ser inteligente, tem pau pequeno. Então essas relações culturais, elas vão se dando, que é a mesma leitura sempre do estereótipo do homem negro, né, do pau grande. Todas as relações vão se com compensações também de interpretações da cultura, né, de objetificação das culturas, dos corpos, dos desejos. Então, assim, quando a gente vai discutir falo, a gente está discutindo muito mais do que só problematizar por que as pessoas ficam mandando só seus nudes, entende? Tipo, problematizar, a gente parar para problematizar o que é focado no nude, né? Quando a gente fala de relações de dois homens, né? Por que o falo sempre tem um protagonismo tão grande no nosso desejo? Que ele é tão visto. Hoje tava uma discussão sobre quem assina o OnlyFans lá e paga o OnlyFans, tipo, pra ver, né? Às vezes um material super repetido, porque na verdade são sempre caras fazendo meio que a mesma coisa. E aí tava toda uma discussão, não era uma discussão séria, era uma discussão mesmo de fazendo piada com isso, mas eu fiquei pensando mesmo, né? De por que o tempo todo o falo está no centro do desejo, de quem o possui ou de quem não o possui, ou de por que a pessoa que não tem falo é sempre colocada à margem. Seja aí, então, um homem trans, no caso aí que temos o Tami, uma relação com a paternidade, ou seja, enfim, nas questões mesmo das relações homo, das relações hétero, né? Daí entender a mulher como corpo sem falo, né? Entender de como essa biologia, inclusive, foi forjada para que ela fosse inferior. Né? Foi encontrado tentativas de forjar biologicamente que o corpo da mulher é inferior porque ele falta algo, falta que hoje a gente entende como a falta de algo que ainda produz prazer, né? Já que o nosso desejo está todo associado ao fato. Eu tenho duas coisas para comentar. A primeira é sobre o pinto pequeno, que a gente comentou um pouco antes ali. Uma coisa que eu acho muito engraçada, não é sobre o pinto pequeno em si, mas é sobre, por exemplo, quando as pessoas falam, os homens, né, falam que não gostam de mulher com estrias, não gostam de mulher, enfim, que não gostam de fazer determinadas coisas na cama com as mulheres. A maioria das pessoas diz, esse cara é viado. Porque, né, ele não gosta de fazer, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo. E eu acho isso muito, muito imbecil, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa gay que não me importo com as estrias de um outro cara. Eu, por exemplo, tenho determinadas coisas no sexo
tem determinadas coisas no sexo que é uma unanimidade, né, digamos assim. Mas tem determinadas coisas que, tipo, eu não vejo problema em fazer. Mas, tipo, os homens héteros veem problema em fazer nas mulheres. E eu já não vejo problemas em fazer nos meus parceiros na cama, por exemplo. Outra coisa que você falou sobre as mulheres serem um sexo masculino que deu errado, alguma coisa assim. Eu não lembro o que você falou e eu acabei esquecendo. É muito importante a gente lembrar que na Grécia Antiga, as mulheres só serviam para reprodução. Então, tipo, os homens, eles se relacionavam com outros homens, porque era a norma da sociedade da época. Então, o cara, ele era casado, tinha sua mulher, tinha seus filhos, mas só para isso. Para ela gerar outras pessoas, outros homens, enfim, e era para isso. Porque os homens iam mas eles iam, tipo, pra uma praça no meio da cidade e lá discutiam, filosofavam e depois iam pra algum lugar fazer coisa. É que eu não queria perder esse gancho porque ele é muito importante, porque dá um paralelo de tempo. Essa cultura, ela não mudou em nada, porque quando a gente vai a heteronormatividade, a gente vai entender que o padrão, ele é heterossexual, mas ele é homoafetivo, porque ele se relaciona sexualmente com o corpo, né, que até é o corpo da mulher, o corpo feminino, mas as suas relações afetivas, de cumplicidade, de admiração, de confiança, homoafetivo, sempre são com os caras. São sempre, a norma se sustenta porque esses caras admiram outros caras, leem outros caras, ouvem outros caras, respeitam outros caras. Então, quando você fala assim da Grécia, eu acho que a gente quase que não mudou em nada, assim, porque continua se sendo uma norma heterossexual, mas continua se sendo também uma norma homoafetiva, enquanto seus vínculos, enquanto suas, enfim, construção de confiança, de respeito e de tudo mais, sabe? Só não queria perder esse gancho do que você falou. Então, aí é que tá. A única diferença da Grécia Antiga pra hoje é que... Bom, a gente não sabe, né? É que não tem a relação homoafetiva na cama. Sexual. Enfim, não tem a relação sexual homoafetiva. Até onde a gente sabe, né? Mas, enfim, essa é a única diferença. Mas que as relações entre dois homens continua sendo a mesma que a relação de séculos atrás, isso sem sombra de dúvidas. A gente só talvez não tenha esse fenômeno tanto, né? Porque obviamente a gente tem, né? Tem várias, a transmissão própria de HIV tem uma relação muito disso, esses caras que se relacionam com várias pessoas, inclusive porque eles não consideram, como eu posso dizer, é como se as relações não existissem, né? Então é como se esse corpo se visse como um corpo sem risco. Eu já estava falando um pouco sobre isso, sobre como essas pessoas fora do casamento, elas têm relações sem proteção e tudo mais, de como que se dá esse processo daquela relação, que parece que tá no lugar da fantasia, do outro lugar que não é o real, né, que o real é a mulher que está lá em casa, enfim. E como a heterossexualidade é complexa por isso, que escapa de outros lugares, como se esses lugares fossem um lugar do sonho, da fantasia, e não existisse. Mas eu acho que o que acontece é porque, assim, o que a gente vive, que é o que a Butler também vai falar sobre isso, que é a heterossexualidade compulsória, né? Então, a heterossexualidade compulsória, ela vem como se fosse assim, uma tampa de uma panela de pressão, enfiando para baixo qualquer outro desejo. Então isso vai normatizando para que agora, diferente dos gregos, os homens se relacionem sexualmente com mulheres, mas afetivamente ainda, seu interesse ainda é homoafetivo, né? Que essa é a diferença entre se pensar relações homoafetivas e homossexuais. Tem uma diferença aí, as pessoas colocam, né? Claro que isso teoricamente, eu sei que no senso comum as coisas se encontram, mas ali teoricamente é uma diferença de você pensar o que é uma relação homossexual e uma relação homoafetiva. Então é possível que um cara heterossexual tenha uma relação homoafetiva, tenha uma relação com a sua admiração, com seus vínculos, com seus afetos, com o que lhe afeta, com o que lhe influencia, né? Por que tem essas admirações? Pega aí, sei lá, pega Neymar, por exemplo. Por que os homens heterossexuais têm que ser fissurados nessa figura do Neymar, né? Qual é essa relação que está posta ali, que só é a heterossexualidade compulsória, assim, que tá só tirando o campo do desejo sexual que está colocado num corpo feminino, mas o restante do desejo está atribuído a um corpo masculino, que é o corpo do Neymar, por exemplo, um dos mais na mídia. Legal. O nosso papo tá ótimo, assim, mas finalizar, assim, um dia a gente pode até combinar com fazer outro, sei lá. A gente indica sempre alguma coisa no final do podcast pro ouvinte, um livro, uma série ou uma música, o que quiser, assim, só para às vezes dar sei lá, às vezes é para mudar um pouco o tema, que às vezes tá muito pesado e a gente fala um pouquinho de coisas um pouco mais leves, ou às vezes até para aprofundar o tema, né, não sei. Aí você não sei se
Eu tô agora nesse último mês redescobrindo um autor que eu adoro, americano não, argentino, chamado Roberto A-R-L-T, que eu já falei algumas vezes aqui no podcast, inclusive. E aí, esse final de semana, eu tava lendo os contos dele, e aí, esse final de semana eu peguei as crônicas. Tem as crônicas já traduzidas no Brasil, que se chamam, o livro se chama Águas Fortes, Portenhas, e aí nesse livro brasileiro, em seguida tem um outro livro, que seriam as Águas Fortes Cariocas, que seriam as crônicas que ele produziu quando ele visitou o Rio de Janeiro. Então, são crônicas escritas, acho que é na década de 30, se não me engano, entre os anos 20 e 30. E lembra um pouco, assim, para mim, lembra um pouco o João do Rio, não sei, quem é da área da literatura você vai me xingar aí, mas para mim me lembra um pouco, assim. E é muito gostoso de ler, assim, é muito fácil de ler, ele fala das pessoas, dos personagens que ele cruzava nas ruas de Buenos Aires, e também fala um pouquinho do Rio de Janeiro. Essa do Rio eu não li ainda, confesso. Eu tô relendo, né, porque eu tenho aqui a edição argentina, então eu tô lendo só a de Buenos Aires. E Águas Fortes são uma referência à questão da gravura, né, porque quando você faz gravura em obra de arte, por exemplo, você faz primeiro uma chapa e usa um ácido, e aí se costuma chamar aquela impressão de águas fortes, enfim. E é a minha indicação dessa semana. Dá para achar tanto, a editora que edita aqui no Brasil é Iluminuras, mas se encontra tanto em livraria quanto em sebo, porque a edição é de 2003, eu acho, ou 2013, uma coisa. Não, 2013. E é isso que eu vou indicar essa semana. Tá muito difícil indicar coisas que não sejam da temática, porque, nossa, acho que desde 2017 eu li um livro que não seja da temática, é bem sincero. Enfim, eu acho que esse também chegou a ser bem tido, mas a gente nunca sabe nem em que lugar as podcast vai chegar. Não, talvez a pessoa pode não ter chegado, pode ter só ouvido falar, mas eu vou deixar aqui recomendado, que foi bem conhecido e tem no YouTube, então tem fácil acesso, que é o documentário O Silêncio dos Homens. Pra quem não viu, ele tá completo no YouTube e tudo mais, que eu acho que tem interessante, porque tudo que eu tô lendo tem uma relação muito teórica e tudo mais, e acho que é muito macio, assim, muito pesado pra recomendar pra leitura. Então seria esse, assim, acho que tem discussões interessantes. E aí, eu não sei, eu posso recomendar canal do YouTube? Pode, claro. Pode recomendar canal o que do YouTube. quiser. Enfim, canal do YouTube que é um dos que eu gosto muito, que também tem cada vez mais sido reconhecido, que é o canal Tempero Drag da Rita Von Hunt, que é um dos que eu adoro acompanhar e que sei que já tá bem conhecido, só que assim, nunca sabemos onde vai chegar. Então, minhas recomendações são o documentário O Silêncio dos Homens e o canal da Rita Von Hunt, pra ir colocando em dia todos. Tem muita coisa interessante, assim, que sempre transpassa as relações de gênero. Pra quem tá interessado em gênero, vai encontrar algumas coisas. Eu lembrei de um filme que eu queria indicar. Até agora, esse é o melhor. Eu preciso que as pessoas assistam esse filme, se vocês não assistiram. Enfim, não sei se é muito piraminha, porque foi onde eu me encontrei, enfim, sobre a questão cinematográfica. E esse filme, ele está na Netflix, inclusive, que é um filme chamado Pieles. E esse filme tem uma problematização sobre corpo, desejo, abjeto, nojo, sobre como tudo isso é uma construção. E ele é um filme realmente nojento de se ver, mas eu acho que ele problematiza tanto questões muito interessantes sobre corpo. Então, assim, essa é a minha principal recomendação. Podem até apagar minhas outras. Pieles na Netflix. Eu já vi, fiquei bem tipo, incomodado com algumas questões lá, assim. Mexe bastante mesmo. Mas é legal, é um filme bem interessante. Então, eu quero indicar um filme chamado As Horas, que é de 2002, com a Meryl Streep, Nicole Kidman e a Julianne Moore. André, eu queria agradecer bastante, assim, adorei o papo, assim, a gente até estourou o tempo bastante, mas é porque estava bem interessante e os dois estavam interessados, e obrigado pela disponibilidade, e sempre que puder a gente vai te chamar de novo. Eu agradeço muito, gosto, sempre tô muito nível a sessões, sempre mesmo a projetos como esse. Agradeço e parabenizo, porque eu sei que vai dar um trampo do caramba, sempre deve dar pra editar tudo. Então, obrigado mesmo. Podem chamar sempre sessões, né, formais, assim, de podcast ou lives ou o que for, mas troca de referente. Tá obrigado bom. E até a próxima. Legal. Falar que eu adorei, eu pelo menos adorei, assim, acho que foi muito bom. E este foi o Tubocast, nas vozes de Guto, Julinho e Moinfã Alvitor. Pauta e roteiro por Augusto Mena Barreto. Edição de som por Júlio Ferreira. Identidade visual Gussauro. Redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem.